tarde, meninos. Boa tarde, Débora. Boa tarde, todo mundo de casa. Boa tarde, pessoal aí do Profit Pro aí, que já tá com a gente na Nelógica aí, que honra enorme aí, hein? Também quero saber quais são as ações que vocês estão acompanhando mais aí. Olha a responsa nossa agora, hein? Não só agora, imagina. Não posso a gente falar já tem tanta besteira, né? Mas no final das contas é ainda mais aí. O pessoal da, né, por favor, inclusive, né? Tem todo mundo que já opera aí com Profit, alguma coisa que essa apresentadora que vos fala, né, cometer aqui, você sabe, Débora, não é bem assim. Aí você já me ensina que a gente aprende junto, tá tudo certo. Ou mandem também suas dúvidas aqui no nosso chat, favor, né? A isso gente está sempre disposto aí a repercutir essas dúvidas com os nossos convidados. A gente está aqui trazendo as principais notícias do dia, mas também explicando algumas delas, falando sobre repercussões aí para você que está acompanhando a gente no Profit. Um prazer conhecê-lo aí, seja muito bem-vindo à nossa programação, né, Rafa? Inclusive, ó, já chegando para você, né, que está vendo a gente pela primeira vez na Nelógica Profit Pro, isso daqui é o Top News. Então, o Top News ele é apresentado por esses três aqui maravilhosos que vos falam, né? 2 apresentadores mais lindos da casa e um que não tem a mínima noção do que está aqui. Que brincadeira, gente. Mas olha só, a questão é a seguinte, o Top News ele é para ser o programa aqui do fim da tarde aqui, para a gente fazer um apanhado aí de tudo que aconteceu no dia, explicar para vocês alguma coisa que ficou mal entendida ali, trazer convidados de excelência para a gente bater um papo sempre com muita interatividade aqui, sempre do lado do investidor, com imparcialidade e sempre muito bom humor, porque de triste já basta a vida com uma chuva em São Paulo, que hoje já está 21 graus aqui em São Paulo, tá triste andar na rua aqui em São Paulo, tá tudo nublado desde... Chuva, muita água, tá incrível, né, então, Rafa? seja bem-vindo, a gente é muito aberto aí, sempre com muita educação, obviamente respeito, aí receber as mensagens de vocês, mandem as perguntas e a gente vai junto aí tentar tornar o mercado financeiro um pouquinho mais leve e agradável aí nessa segunda-feira, né, Débora? Exatamente. Vamos começar já então atualizando esse mercado? Vamos lá para nossa tela aqui do Profit Pro da Nelógica, apesar de que eu também já estamos todos dentro da tela agora também, né? Olha que chique, tô me achando muito com isso, gente. Olha só, temos agora o Ibovespa no 0 a 0. Aliás, esse Ibov tá uma coisa, hein, ultimamente. Veio subindo bastante aqui desde o início, né, de janeiro, depois veio buscando uma recuperação, Ibovespa que chegou a recuperar os 110 mil pontos. Hoje tivemos uma mínima de 111.489 pontos. E aí agora a gente está nesse 0 a 0, agenda local mais esvaziada, mas tem muita coisa importante para poder acontecer nessa semana, hein, gente? Ainda tem ata do cupom que vai ser divulgada, inflação, tem bastante coisa ainda aí nesse caminho aqui nessa semana que pode acabar impactando. Mas o cenário que a gente tem agora, nesse momento, leve queda aqui, 0,02. Intermédica e Apivida são as que estão liderando essas perdas e desde o início do dia. A Apivida já abriu com gap lá na queda. E no final das contas chegou a bater mais de 8% de queda. Intermédica em seguida, quando conseguiu entrar em negociação, foi o papel que demorou mais, inclusive em leilão, e depois só que entrou em negociação também, né, já foi para a queda e está assim. A gente vai atualizar vocês daqui a pouquinho mais sobre essa questão das sinergias dessas companhias que concluem na semana que vem. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso. Mas o bloco de saúde também vem caindo bastante, Cogna liderando aí 3,61% de queda agora. O varejo vem aparecendo aqui também, Grupo Soma cai, Via está caindo 3,08%, mas só que aí do lado de cá a gente tinha outros papéis aqui do varejo em alta, ou seja, está bem dividido aqui. Aliás, o painel mesmo em si já vem bem dividido, né? Do lado de cá a gente tem BB Seguridade, mais 5% de alta depois que divulgou esse resultado hoje. JBS aí trazendo frigoríficos, JBS também que concluiu aí mais uma aquisição e a gente vai atualizar vocês já sobre isso, vai relembrar o que foi feito aí pela JBS, 3,77% de alta. Aí vem um bloco siderurgia e mineração, que hoje já veio dando uma boa segurada nesse Bovespa, de não ter quedas maiores aí durante o dia, né? A partir de hoje a gente volta a ter a referência da cotação do minério de ferro lá na Ásia, e a gente teve cotação positiva por lá. E aí a gente já está vendo Vale subindo 2,21% agora, veio em alta desde o início do pregão, os Minas também aparecendo aqui entre as maiores altas do dia, 3,37%, CSNA 2,93%, Bradespar 2,92%, enfim. Tem bastante... aliás, o setor como um todo, se não me engano, deixa eu só abrir o setor. De manhã era o setor inteiro que estava em alta. Vamos abrir aqui só para poder ter certeza, siderurgia e mineração. Olha só, tudo no verdinho mesmo. Né? CSN Mineração 1,4%, Ferbasa é a menor alta do setor e quem está liderando as altas é a Uzi Minas, 3,43%. Agora, no setor de petróleo, ainda falando de commodities, a gente tinha queda na cotação do petróleo lá fora, tanto o Brent como o WTI passou a manhã inteira em queda, apesar dos barris estarem, inclusive, ainda batendo
né, passando dos 90 dólares de cotação, a gente tem só Braskem 5 conseguindo ficar aqui no positivo, na contramão do setor, né? Mas aí todo o restante aqui, né, dos papéis Petri 3, Petri 4, Trapar, Vibra Energia, todos os outros aqui caindo, né, bastante, seguindo essa tendência de queda da commodity lá fora. E no setor de varejo, que eu falei para vocês, estava bem dividido, Magazine Luiza está subindo quase 1%, Amer 13 é a menor alta do setor, a Alpa 4 sobe 1,97%. Grupo Soma, quem está liderando perdas no setor, e Via, né, que cai aí na casa dos 3%. E no índice aqui do Ibovespa é realmente ainda Intermédica e Apivida, né? E aí a gente vai atualizar vocês daqui a pouquinho sobre o que está acontecendo aqui com esses dois papéis que no final das contas estão no processo aí de junção das companhias, né, um processo de fusão que deve ser concluído na semana que vem. Mas vamos lá, vamos começar o nosso giro de notícias. Vamos começar falando sobre a Shell e a Gerdau. Elas criaram uma joint venture para parque solar em Minas Gerais. E quem tem mais detalhes sobre isso é o Rafael Lara. Rafa. Show de bola, Débora. Bom, a Shell e a Gerdau vão formar uma joint venture com o objetivo de desenvolver, construir e operar esse parque solar em Minas Gerais, que será construído no ano que vem. O acordo vinculante, que prevê participação igualitária entre as duas companhias, depende de aprovação das autoridades regulatórias. O parque, inclusive, terá a capacidade de fornecer 50% do volume produzido para unidades de produção de aço da Gerdau no Brasil, na modalidade de autoprodução. A outra metade será negociada no Mercado Livre por meio da Shell Energy Brasil, a comercializadora de energia da Shell. Débora. Maravilha, Rafa, é isso aí. Bom, e mudando agora de assunto, gente, para falar um pouco sobre a Oi, que já vem aí trazendo bastante repercussão esse tema da Oi, e aí uma nova proposta pela companhia, pela Oi Móvel, está prevendo o trust de monitoramento para poder ser feito aí, inclusive é o Gabriel, que vai explicar isso melhor para a gente a partir de agora. Gabriel, primeiro não tinha sido, né, não tinha passado, veio toda essa repercussão, a Oi, que inclusive hoje abriu também numa grande queda, o papel vem caindo ainda mais depois, né, de algumas notícias que a gente vem atualizando desde o período da manhã. Mas, Gabriel, fala pra gente então, tem uma nova proposta, o que está acontecendo? Perfeito, Débora. Essa nova proposta de compra das redes móveis pela aliança da TIM, Vivo e Claro, que já foi encaminhada aí ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, buscou atender aí as sugestões da área técnica do órgão antitrust, visando aí a aprovação do negócio. As negociações seguem em andamento, mas o desfecho ainda é incerto, segundo aí informações divulgadas pelo broadcast. O teor da nova proposta incluía a criação de um trust de monitoramento. Isso é um administrador para acompanhar aí o cumprimento das obrigações que forem assumidas pelas três companhias, caso o fatiamento da Oi Móvel seja aprovado nesta quarta-feira. Em julgamento pelo Conselho do CAD, para combater os efeitos da concentração do mercado com a saída da Oi Móvel, a área técnica do CAD havia proposto um acordo que inclui compromissos aí de TIM, Vivo e Claro com o compartilhamento de redes de acesso e aluguel de espectro e oferta de roaming para operadoras regionais. Essas empresas menores dependem da infraestrutura das grandes teles para prestar serviços aos seus consumidores finais. Um dos pontos frágeis estaria justamente no monitoramento dessa oferta e demanda. Conforme a proposta mais recente de acordo encaminhada pelas teles, isso poderia ser feito por meio de um trust. As teles cederiam perante aí alguns pedidos da área técnica buscando viabilizar a aprovação do negócio. Mas esse desfecho ainda é incerto até o momento. Nos bastidores, representantes das teles se dizem confiantes de que o fatiamento da Oi Móvel entre as rivais será aprovado no CAD no julgamento desta quarta-feira, dia 9, Débora. Maravilha, eu trouxe aqui inclusive, né, os papéis do setor da Oi, inclusive para a gente dar uma olhadinha de como que está agora. A Oi que já abriu numa queda, passou amanhã, né, aí toda dessa forma e está caindo agora aqui na casa dos 6%, o IBR3, o IBR4 3,98%. A TIM também cai 0,45% e aí a gente tem aqui Vivid Brasil também caindo 1,51%, né, mas a Oi segue nessa queda desde o início do dia, desde o início do pregão de hoje. Agora falando sobre a Apivida e Notre Dame, que inclusive elas divulgaram as estimativas de sinergias após a fusão das companhias. Rafa vai trazer mais detalhes sobre essas expectativas. As duas companhias, os dois papéis que estão aí no destaque de quedas hoje, né, Rafa? Desde o início do dia, como eu falei mais cedo.
Exatamente, Débora. A estimativa é de que as sinergias após a fusão entre as duas empresas sejam de 1,380 bilhões de reais de EBITDA adicional gradualmente entre 2022 e 2024, em bases recorrentes a partir de 2025. A fusão das operadoras de saúde deve ser concluída na próxima sexta-feira. Em fato relevante, as companhias afirmam que, desse valor, 800 milhões de reais referem ao grupo de receita, o equivalente a 58% do total, 330 milhões a custos e 250 milhões de reais em despesas com vendas gerais e administrativas também. As sinergias virão principalmente do aumento de receitas provenientes de cross-sell dos planos corporativos já existentes nas companhias. Além disso, existe a criação de um produto único na forma de um plano nacional, com utilização de rede verticalizada e aproveitamento da capacidade ociosa da rede assistencial própria para a prestação de serviços para terceiros e convênios. Mas, após a divulgação das sinergias, os papéis da companhia caíram bastante, né, Débora? Vamos dar uma olhada aí no nosso mapa de calor? Ainda, deixa eu só trazer aqui o índice como todo que estava aqui na telefonia, Rafa. Olha lá. Intermédica Apivida. Mas chegou a bater 8%. A Apivida, pelo menos assim que abriu a negociação, bateu 8% de queda. Entrou em leilão de novo, depois voltou, ficou na casa ali dos 6%, agora está caindo 4,42% a Apivida e Intermédica 5,22%, Rafa. Mas é isso aí. Vamos agora para as notícias internacionais. A Ford anunciou que vai cortar a produção de veículos em fábricas nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Tudo isso por causa da escassez de semicondutores. A montadora pretende diminuir o ritmo da produção ou fechar temporariamente 8 fábricas. A nossa correspondente Giovanna Locatelli é que tem mais detalhes sobre como vai ficar essa situação a partir de agora. Giovanna. Essa determinação começa a valer a partir de hoje e vale para as fábricas dos Estados Unidos, México e Canadá. As mudanças acontecem um dia depois que a montadora de Detroit alertou que uma escassez de chip levaria a um declínio no volume de veículos no trimestre atual. A produção nas fábricas em Michigan, Chicago e Cuautitlán, no México, está suspensa. Em Kansas City, a produção de suas picapes F-150 está ociosa, enquanto um turno vai ser executado para a produção da van Transit. A montadora de Detroit também vai executar um único turno ou um horário reduzido em suas fábricas de Dearborn, Kentucky e Louisville, enquanto remove horas extras em sua fábrica de Oakville, no Canadá. As ações da Ford caíram na sexta-feira passada, depois que a montadora divulgou o lucro trimestral abaixo do esperado e previu uma recuperação mais lenta na produção de veículos em 2022, comparando com a rival General Motors. A empresa disse que espera que o volume de veículos melhore significativamente no segundo semestre e a gente acompanha esse movimento. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna. Bom, voltando aqui para o Brasil, esse também é um tema que tem preocupado, pelo menos foi o que disse a Volks, né, Gabriel, que essa escassez de semicondutores deve se prolongar até 2023. Pois é, Débora, a Volkswagen prevê que a escassez global de semicondutores deve se prolongar até 2023, como você bem disse, embora deva diminuir no segundo semestre deste ano, segundo Murat Aksel, que é chefe de compras do conselho da Volkswagen. Em entrevista à revista Automobil Walsh, esses nomes alemães eles pegam assim, às vezes o entrevistador, ele disse que a demanda está em alta, mas a oferta tem problemas estruturais que devem ser resolvidos no próximo ano, quando as fábricas de chips entrarem em operação. O insumo é essencial para produtos de tecnologia de ponta, que vão de carros a computadores, e a explosão na demanda por tablets, celulares e TVs na pandemia é uma das causas desse desequilíbrio aí na cadeia, Débora. Esse assunto aí nós vimos esse assunto surgir aí desde o início da pandemia, ou seja, as fábricas voltam. A gente tem uma previsão de normalização, mas parece que o problema ele sempre retoma aí. A gente tem que fechar fábricas, como bem disse aí a Giovanna Locatelli um pouco antes de mim. E até essas previsões, né, de normalização, que na verdade seria agora para o primeiro semestre desse ano, depois passou para o segundo semestre do ano que vem, agora já tem aí então fábrica como a Volks falando, né, de ser somente 2023, a gente sabe que será muito centralizado, foi uma cadeia inteira de produção atingida, a produção de chips semicondutores, né, era tudo muito concentrado ali na China, né, já existem países que estão tentando facilitar cada vez mais, né, Rafa e Gabriel, essa questão dessa produção, aliás, incentivando isso, né, a produção
de semicondutores para tentar concentrar um pouco mais e tentar não chegar uma outra vez, caso aconteça o que a gente vem passando como nessa questão da crise causada pela pandemia, não aconteceu o que está acontecendo agora, por exemplo, com a Ford lá nos Estados Unidos. É bem delicada essa situação, né? Exatamente. Exatamente, Débora. A gente vê que acaba mexendo com o ecossistema inteiro, ou seja, daqui carros, aí você vê um aumento de valor nos veículos novos, e vê um aumento de valor nos veículos usados, aí assim, a cadeia inteira ela é prejudicada por essa escassez. Até setores alheios, outros setores pela demanda, por essa briga por semicondutores, o valor desses insumos ele vai subindo e subindo e subindo e vai ficando tudo mais caro, escasso e é difícil. E até os impostos que a gente paga. Se a gente para poder pensar, né, que o valor que você paga pelo imposto, pelo IPVA, é uma porcentagem do quanto vale o seu carro, o seu veículo naquele momento por uma tabela que já é predefinida, automaticamente se os carros usados estão mais caros porque está faltando chip semicondutores e não tem carro novo, o seu IPVA fica mais caro, certo? Certíssimo. É bem delicada essa situação. Vamos lá. Gente, a Vale deve começar obras em uma das 5 barragens, né, que espera eliminar em 2022, uma das mais perigosas, inclusive, né, pela classificação da companhia, né, Rafa? Exatamente, Débora. O anúncio dessas obras foi feito hoje pela Vale, que iniciou as obras na primeira das 5 barragens previstas para serem eliminadas em 2022. Situada em Itabira, em Minas Gerais, a barragem DIC 4 faz parte das construções classificadas pela empresa como mais perigosas. A eliminação das unidades faz parte de um amplo programa de descaracterização iniciado pela mineradora em 2019, após o rompimento da barragem de Brumadinho. Débora. Dá uma olhada aqui, a gente tem a Vale subindo, né, 2,4, eu já tinha mostrado isso aqui para vocês. Outros papéis setores de mineração também seguem alta, né, por causa da cotação positiva do minério de ferro. A Vale está subindo aqui, 2,38 agora de alta. A gente tem a Vale com 1,5 bi aqui de volume negociado. Na semana a Vale acumula no mês acumulando 11,36% de alta, no ano 15,52% de alta. O papel está agora a R$90. Ano passado chegou a 60, hein, Rafa? Pois é, Olha ano isso. passado chegou a 60 aí o papel da Vale. Rafa, agora vamos falar sobre frigoríficos, porque a JBS concluiu a aquisição da Kings na Itália e nos Estados Unidos. Agora é o Gabriel Monteiro que tem mais detalhes. Gabriel. Perfeito, Débora. A JBS divulgou hoje pela manhã a conclusão dessa aquisição do Grupo Kings, líder de mercado na produção de charcutaria italiana, que conta com operações na Itália e nos Estados Unidos. A operação foi realizada por meio de sua subsidiária Rigamonte. Segundo a companhia, a compra segue o direcionamento estratégico da JBS de crescer em produtos de altíssimo valor agregado e fortalece sua posição na produção e distribuição de especialidades italianas autênticas, colocando aí a companhia entre os líderes da produção de salumeria italiana, Débora. Boa, é isso aí. Inclusive, a gente está vendo aqui o setor de frigoríficos, né? Não são todos os papéis, não. O JBS está aqui, como eu falei mais cedo para vocês, depois dessa notícia sobe 3,83%. Vou trazer aqui só o setor de frigoríficos, eita, para a gente dar uma olhadinha, olha só. JBS em alta, Marfrig 2,07% de alta, Minerva 1,44% de alta, BRF é a única que está indo aqui na contramão, cai 2,83%. Né? Enquanto isso, deixa eu só atualizar também aqui o dólar, que a gente sabe que acaba afetando, né, o setor, já que depende muito mais aqui de exportações também. Quando a gente tem normalmente o dólar em queda, isso tende a atingir aqui o setor, mas hoje está aqui, ó, JBS, Marfrig, BIF 3 subindo, enquanto o dólar cai 1,26%, cotado a 5,29. Perfeito. Rafa, vamos lá dar um oi pro pessoal e também atualizar as criptomoedas, né? Afinal de contas, hoje a gente vai ter convidado aqui para poder falar sobre isso. Hoje eu tô feliz, né? Como eu diria. Eu sabia que ele ia estar feliz. Hoje eu tô feliz. Vou ficar até sentadinha aqui só assistindo essa aula que eu vou receber hoje daqui a vai pouco. ser bom demais, né? Para quem não sabe, para você que está me conhecendo agora, eu adoro a economia como um todo. Sou um verdadeiro nerd de mercado financeiro. Gosto de análise técnica, fundamentalista, curto prazo, longo prazo, tudo. E também gosto de criptomoedas. Aí a pessoa vai falar, mas Rafael, você só gosta de falar bem de criptomoedas? Não, eu gosto de quem fala mal também, gosto de quem fala de tudo de criptomoedas. E inclusive tem aqui outros programas na casa, Crypto News, inclusive a gente usa o Vector também, que também é da Nelógica, né, como se fosse um Profit Pro de criptomoedas, enfim. E hoje então, a gente vai falar aí sobre criptomoedas, aí o Bitcoin que voltou aos $42 mil. Você acredita, Débora? Contra tudo e contra todos aí o Bitcoin
aos 42 mil dólares, agora 44 mil dólares para ser mais exato, com uma alta de 6,2%, né? O Ethereum subindo 5,9% aos 3.173 dólares e a Binance Coin subindo 5,7% aos 437 dólares. Ainda no destaque, né, a gente tem a Ripple, né, que é a XRP, subindo 17,45% aos 78 centavos de dólar, né? Ela inclusive aí, né, para quem quer saber um pouco mais sobre por que ela está subindo, né, posso até falar daqui a pouco com o entrevistado, mas houve ali uma, não é uma indicação, né, mas um dos maiores influencers de criptomoeda do mundo, né, falou numa live que ele tem certeza que quem comprar Ripple agora vai se tornar rico no futuro, né? Lembrando, isso aqui não é uma indicação de compra ou venda de qualquer ativo, gente, mas foi por isso que fez aí a cripto disparar tão acima do resto, né? O resto está subindo em 6, 5, né, por cento, no top 10, principalmente das maiores criptomoedas do mundo. Então aí Ripple subindo 17,4% aí com essa, né, esse rumor aí de que ela pode realmente explodir esse ano. Além disso, a gente tem Dogecoin subindo 12,3%, que é 16 centavos de dólar, e Avalanche, né, do ticker AVAX, subindo 10,18% aos 83 dólares e 78 centavos. Além disso, para trazer também outra cripto que também está disparando hoje, Polygon, do ticker Matic, está subindo 15,72% a 1 dólar e 96 centavos. A gente vai poder bater um papo muito bom. Inclusive, faz pouquíssimo tempo que a gente viu Solana, que é a sexta maior criptomoeda do mundo, caindo porque teve uma invasão no sistema deles ali, né? Ficou muito uma discussão se Solana realmente iria prosperar ou não, se aquilo ali era uma falha irreversível ou não. E hoje a gente vai falar com o nosso entrevistado, mas Solana hoje subindo 6,6% aos 120 dólares. Aí, muitas criptos também de games, Debs, disparando hoje, né? Axie Infinity, por exemplo, né, que é a mais famosa, né, do mundo inteiro, né, que é a Gamecoin lá que você pode jogar, né, tá subindo nesse momento. Opa, perdi ela aqui agora, hein? Só para quebrar o apresentador aqui. Achei aqui de novo. Axie Infinity subindo mais de 40% nesse momento, né, aos R$ 365,29. Agora virou, né, são 24 horas por dia que ela fica aberta, né, igual todas as criptomoedas. Então ela está subindo agora 7% aos R$ 363,27. Mas realmente um dia muito bom para as criptos de games, principalmente, Débora. É isso aí, viu, Rafa? Daqui a pouquinho, vamos dar um oi aqui para o pessoal do chat, mas vamos também atualizar como que tá, o que anda acontecendo, inclusive, lá fora, né, lá nos Estados Unidos. Eu já vi que ainda há pouco aqui o Macron e o Putin vão se reunir para tentar reduzir as tensões lá na Ucrânia. Inclusive, né, a gente tem visto aí essas tensões geopolíticas impactarem bastante, inclusive nas bolsas, tem deixado os investidores aí num compasso meio de espera mesmo, de cautela com tudo isso que está para acontecer ou não, né? Ou tá, essa tensão, na verdade, já está sendo suficiente para poder causar essa cautela. Então atualiza daqui a pouquinho para a gente, enquanto isso, só dar um oi aqui para o pessoal e lembrar para o pessoal de se inscrever no Telegram, hein? Tá aí afixado no nosso chat. Quem está assistindo a gente aí pelo YouTube, lá no nosso chat tem lá, o administrador aqui colocou para vocês a maneira de como que vocês fazem para poder se inscrever para o nosso canal. Tem um QR Code lá também para vocês, então vocês têm como se inscrever, tanto no Telegram da BMC, como também aqui no nosso canal. Por favor, não esqueça de se inscrever, porque o que acontece? Quando a gente começa a nossa transmissão, vocês já vão ser avisados aí pelo YouTube e não vou perder absolutamente nada da nossa transmissão. O QR Code tá na tela do Telegram, então aí pra vocês, olha só, tá vendo aí do ladinho, a Voz da Consciência já falou aqui. Meu lado aqui, hein? Com a gente, a Marlene já avisou e tá aí, ó, do ladinho do Rafa. Já e se quiser tirar uma foto e postar no Instagram também marcar pode, a gente. tá podendo também, tira uma foto, já também. Divulga, BMC, pra todo mundo já ficar esperto aqui, tudo tá acontecendo no mercado. Então já vai lá, se inscreve no nosso Telegram pra receber notícias também aqui em primeira mão. Se liga no nosso canal, se inscreve, vai lá no nosso Instagram também, porque lá no nosso Instagram também tem notícias para vocês o tempo inteiro. O pessoal, o time aí que fica responsável pelas redes sociais está mandando muito bem nisso. Exato. Nessa atualização rápida lá, então fiquem atentos. @bmc.news, sigam a gente lá, também sigam @Rafael Mendes Lara, que é o meu, Débora o seu, Débora A. Oliveira. Exatamente. Correto? Isso. Então você vai lá e siga a gente lá. E ó, Ezequiel... Helder, Rodrigo, só para dar um oi pro pessoal, Rui das Neves, porque o Rui das Neves fez uma pontuação aqui que é interessante, viu, Rafa? Antes de você trazer as notícias lá de fora, ele falou assim, a gente estava falando sobre essa questão dos chips semicondutores, os veículos mais caros, ele disse, olha, vai ficar ainda mais caro se o pessoal quiser comprar carro com esses preços mais caros.
E digo mais, se o fluxo de venda continuar, mesmo, né, resolvendo os semicondutores, os preços vão permanecer como normal. E engraçado, porque isso acontece não é só com carro, viu, Rui? Dá para poder perceber que muita coisa aqui brasileira, tipo assim, aumentou o preço, mas compra mesmo assim. Né? Compra, e aí, no final das contas, tá comprando mesmo. Então vamos deixar lá nesse preço, porque tá indo, e tá dando certo e vai. Tá difícil, gente, manter carro com os custos que estão tendo agora. Deus do céu, hein? Traz aí, Rafa, lá fora. O carro usado tá valorizado, né? Tá num nível muito absurdo mesmo. Débora, lá fora, eu duvido que você acerte qual que é a notícia lá, principalmente no Wall Street Journal, que é a mais importante do dia nesse momento na home deles. Duvido. Nesse momento? Nesse momento. São 4 horas e 26 minutos no horário de Brasília. Não é a beleza dos meus novos cabelos, com certeza, né, Rafa? Com toda certeza. Com toda certeza. Não, mas é porque aí tamanha beleza não ia caber aqui na nossa home. Mas a questão, Débora, na home do Wall Street Journal, principalmente agora, não é tensão geopolítica na Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, não é Covid-19, é o acordo entre duas das maiores empresas de aviação nos Estados Unidos para baixo custo. A Frontier Group Holdings concordou em comprar a Spirit Airlines por 2 bilhões e 900 milhões de dólares em dinheiro e ações, em um acordo que vai criar uma gigantesca companhia aérea aí de baixo custo nos Estados Unidos. Então, as companhias aéreas que têm um custo ultra baixo, né? Para quem não sabe, inclusive, às vezes eu estou gaguejado. Por quê? Porque eu estou traduzindo aqui ao vivo. A página está inteira em inglês aqui, às vezes tem algumas palavras que não tem tradução, mas um baixíssimo custo, projetadas para reduzir aí custos e tarifas, oferecem aí uma experiência de voo mais básicas e acabaram derrubando o setor aéreo nos últimos anos. O setor aéreo que era mais caro, né, com essa lógica de maior custo-benefício, elas dispararam aí no nicho. O acordo divulgado na segunda-feira reunirá duas das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos que, de acordo com as próprias companhias, criarão a 5ª maior companhia aérea dos Estados Unidos e permitirão que elas concorram de forma mais agressiva contra rivais maiores, como a American Airlines e outras tantas aí do mercado. Bom, nesse momento, inclusive, as ações das duas empresas lá fora, a Frontier Group, está subindo 3,79% aos 12 dólares e 86 centavos de dólar, e a Spirit Airlines lá na NYSE, né, está subindo, estava com ela aqui aberta agora mesmo, aqui, deixa eu até retomar aqui pra gente. Ela está aos 25 dólares e 52 centavos de dólar, aos 17,46% aí, com volume acima dos 29 milhões de dólares. Então, essa é a notícia mais importante nesse momento lá na home do Wall Street Journal, essa mudança aí, essa junção que vai bater de frente com o setor aéreo, que a gente sabe que mexe bastante lá nos Estados Unidos. Depois, Débora, a gente tem algumas outras questões. Aí sim, sobre os hábitos dos consumidores na pandemia, 2 anos após a pandemia, um reflexo de como é que está o mercado lá nos Estados Unidos, vale a pena depois dar uma olhada nos gráficos. Os elevados rendimentos de títulos aí, disparando nos Estados Unidos e agora se aproximando num nível forte, principalmente com essa força surpreendente do mercado de trabalho. A gente deu o payroll na semana passada, que foram aí divulgadas 467 mil vagas de trabalho, acima do que o mercado esperava, Então existe aí uma apreensão de que o Federal Reserve pode ter um aumento de taxa de juros, o que vai elevar também os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos aos seus níveis mais altos desde 2019. E uma exclusiva do Wall Street Journal, que o coprodutor de Matrix, sabe Matrix? Processou aí a Warner Bros. Por lançamento no HBO Max. O processo alega que a decisão de lançar The Matrix Resurrections simultaneamente na HBO Max e nos cinemas prejudicou seu desempenho de bilheteria, Débora. Então, aí, deixa eu até achar isso, aqui. Que isso iria acontecer, Rafa? Tô tentando achar o nome aqui, mas isso, inclusive, a gente sabe que tem esse tipo de problema desde aquela história da Disney. Porque, você se lembra, a Scarlett Johansson, que é a Viúva Negra, Pra quem é nerd sabe quem é, Inclusive um beijo pro Gustavo aí, namorado da Débora, que adora... Que me fez assistir todos os filmes da Marvel. Todos os filmes da Marvel. Scarlett Johansson processou a Disney, sabe quantos bilhões de dólares, porque eles lançaram Viúva Negra no Disney Plus. Por quê? Porque você está falando de uma batalha contratual, cara. Você tem ali a pandemia, o pessoal não podia ir para o cinema, o contrato falava que era só para o cinema, não era streaming. Streaming, ela também estava em outros serviços de streaming, como por exemplo Netflix, ela tem aquele filme lá que foi até para o Oscar e tal, com o Adam Driver, que eu acho que é o nome. Enfim, e aí foi o maior rolo, mas aí resolveu ela numa bela bagatela. Então aí, de fato,
Talvez tenha sido aí ingenuidade aí do serviço de streaming não ter colocado no contrato, né? Ou não. Ou não? Ou Será não. que não? Não sei. Será? Bom, Fica a interrogação, mas isso é uma briga aí de gente grande, né, Rafa? briga gente grande, eu só vou estar aqui como é que atualizar uma outra coisa. Você estava falando sobre as companhias aéreas lá nos Estados Unidos, eu até abri o setor aqui para a gente dar uma olhada e trazer um pouco aqui isso para o Brasil, porque aqui também aconteceu da Gol receber um investimento, isso foi, né, atualizado hoje. A Gol vai receber um investimento de 20 milhões de reais da American Airlines. E aí isso ajudou a Gol a dar uma disparada hoje aqui, ó, 2,17%, a Gol já abriu em alta hoje. Embraer está subindo 2,37%, hoje pela manhã vi queda, mas conseguiu virar para o positivo. Azul sobe aqui, ó, 0,27%. Só a CVC ainda está se mantendo aqui em queda por enquanto, 0,69% de queda para a CVC, né? Mas os outros papéis aqui do setor de áreas e turismo conseguindo ir para as altas, inclusive a Gol vai receber esse investimento. O objetivo é a expansão de sua cooperação comercial com a aérea norte-americana, com esse investimento aí no montante de 200 milhões, na verdade, 200 milhões de dólares, tá? Não de reais. Tá bom? É isso. Vamos lá agora a gente bater um papo com o nosso primeiro convidado do dia, Rafa, porque no final das contas ele já está aqui com a gente. A gente vai falar sobre frigoríficos, gente. É o Nicolas Merola que já está aqui, ele é analista da Inversa, e a gente vai começar a abordar com ele esse tema de frigoríficos. Então, vocês que sempre pedem, inclusive, análises aqui sobre o setor, eu até atualizei ainda há pouco aqui como que está o setor, BRF que vai na contramão e numa queda, mas ele já está aqui. Nicolas, boa tarde para você, espero contar com a ajuda, também a colaboração de todos vocês que estão nos assistindo. E é isso, Nicolas, seja bem-vindo aqui ao BMC. Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada. Bom, mais uma vez, espero conseguir esclarecer aqui as dúvidas e ajudar, pelo menos de certa forma, todos os espectadores. Um prazer ter vindo aqui e participar do programa. Que ótimo. Vamos começar falando sobre, né, queria entender, na verdade, qual que é a tua visão em relação a toda essa polêmica envolvendo esse follow-on da BRF e a relação da companhia com a Marfrig, porque no final das contas eu sei que isso é o que tem mais repercutido no setor, é o que tem causado aí muitas dúvidas, é o que tem impactado inclusive nos papéis. Então, qual que é a tua visão em relação a isso? Tá. Bom, vamos lá. O que eu tenho, dando o meu 1% de contribuição aí no tópico, no assunto, na discussão, né, que isso não deixa de ser uma discussão, porque a discussão ela parte do princípio de se toda essa movimentação ela vem por conta de um risco de governança corporativa ou de uma movimentação societária saudável, uma movimentação natural, tá? A gente escreveu, inclusive, 2 cartas abertas falando um pouco sobre esse episódio. A primeira era alertando desse risco lá atrás, um pouco, ou melhor, bem antes do follow-on ter realmente acontecido, e um pouco mais próximo, alguns dias antes de acontecer, ou melhor, depois que havia acontecido, no dia seguinte, eu fiz uma nova atualização sobre o meu parecer sobre isso. Na minha opinião, apesar... Inicialmente, a gente não sabia se isso seria um problema, um risco societário, mas eu já acreditava que sim, tá? Um risco de governança, no caso. Por quê? Porque a gente sabe que a Marfrig tem interesses, ou melhor, a gente não sabe, a gente entende que a Marfrig tem interesse em aumentar sua participação societária dentro da BRF. Ela já chegou sua participação máxima, que para ultrapassar esse percentual, né, que é um pouco mais de 30%, 33%, que ela possui, ela precisaria fazer uma oferta para todos os outros acionistas, né? O que a gente chama de Poison on Pill. Só que, como essa oferta ela teria que ser num valor bem acima daquele de tela, então começou-se a criar alguns riscos, dado que a presença da BRF ou a participação deles dentro da empresa começou a ficar bem relevante. Então, a gente chamou atenção para esse risco potencial dentro da empresa. Alguns dias depois, o follow-on saiu num preço bem abaixo daquele de tela. Então, dessa forma, com certeza, a Marfrig conseguiu aumentar seu percentual de exposição dentro da empresa, ou melhor, conseguiu aumentar seu valor financeiro dentro da empresa, mas o seu percentual de exposição a gente ainda não sabe, mas a própria Marfrig tranquilizou os investidores dizendo que ela não ultrapassaria daquele percentual inicialmente travado, então ela só teve a oportunidade de comprar um pouco mais de ações a um preço um pouco mais baixo. De qualquer forma, a gente viu que será que
o que fica no questionamento é, será que esse follow-on ele era realmente necessário? Principalmente a um preço tão mais baixo que o preço de tela, o preço no mercado secundário. E eu entendo que, de imediato, claro, que quem está na diretoria entende muito mais da companhia do que quem está olhando de fora, mas olhando de fora eu acredito que não, tá? Eu acredito que a companhia está saudável, apesar das pressões de custos. Eu acho que é uma tese bem complicada que está sendo pressionada por todos os lados. A gente está vendo uma pressão também de custos muito grande no setor, e foi um dos motivos pelo qual a gente tinha escrevido sobre a empresa. Mas, mesmo assim, mesmo com essa pressão de custo, isso não estava tão iminente, tá? Não estava tão evidente. Não sei se esse follow-on foi tão saudável e foi tão benéfico para os investidores minoritários, principalmente. Eu acho que foi mais maléfico, e acho que, com certeza, a forma com que as ações repercutiram ou se comportaram nos dias seguintes ao follow-on deixou bem claro que o mercado interpreta da mesma forma que eu, né? Que esse risco existe e que esse follow-on ele não veio tão a calhar, ele não veio tão bem quanto ele poderia ter vindo, né? Perfeito, perfeito. Agora, o Nicolas, inclusive, o pessoal aqui falando aqui, inclusive da preferência pessoal aqui de casa, né? O Helder perguntando, frigorífico, será que ele conhece a Minerva Foods, né? Beef 3. Então eu queria te perguntar se você tem uma visão sobre o case de Minerva, né? Inclusive o pessoal de casa vai mandando aqui, a gente sempre dá preferência ao pessoal de casa na fila de perguntas. Então você tem alguma visão aí de como é que a Minerva está estabelecendo nesse mercado, né? A gente estava falando agora há pouco desse follow-on, né? E a Minerva nesse tabuleiro aí do setor de frigorífico, você acha que ela vem forte para o ano de 2022? Olha, na verdade, eu tenho olhado com tanto, bom, desculpe a franqueza, mas com maus olhos para o segmento para esse ano, porque os desafios são tantos que, na verdade, eu estava olhando para as pontas mais frágeis do que para as pontas menos frágeis, tá? E deixa eu explicar um pouquinho esse meu posicionamento, só para não assustar muito, mas vai ser um ano desafiador, mas principalmente por causa da pressão de custos, tá? O boom das commodities ele não parou, ele ainda se encontra latente, e esse boom dentro das commodities do agronegócio, mais especificamente o milho e a soja, que são dois pontos de custos, dois itens de custo muito grande para essas companhias, eles estão ainda mais fortes. Tá? A gente teve quebras de safras muito grandes no sul do Brasil, no milho especificamente, que é quem eu estava estudando um pouco mais de perto. Já é o terceiro ano que a safra ficou bem prejudicada, e normalmente esse primeiro semestre da safra de milho, ele vem muito para abastecer o mercado interno. Tá? O segundo pedaço safra, que é do meio do ano até o final do ano, ele já vai mais para o mercado, a gente consegue exportar de certa forma. Mas essa primeira parte que abastece o mercado interno, ela saiu muito prejudicada. Alguns pontos ali no sul, os produtores perderam 70%, 80% da produção por conta de secas e do momento climático. Então já é o terceiro ano que isso está acontecendo e o terceiro ano que isso está fazendo pressão no preço. Consequentemente, o preço do milho especificamente já ultrapassou a casa dos R$100 aqui na BMF, e isso, na minha opinião, foi o gatilho que me fez olhar de novo o segmento. É um segmento que eu não estava olhando, já tinha bastante tempo, mas voltei a olhar, mas mais com esse viés negativo do que positivo. Então, infelizmente, eu não tenho muito a comentar sobre os outros cases de forma positiva, ou se esses outros pares, se os pares da BRF podem performar bem, porque justamente eu estava pensando nos riscos negativos, muito mais nos riscos negativos. Consequentemente, eu esbarrei com essa movimentação societária enquanto eu estava fazendo esse estudo por base nas commodities, então foi só um gatilho que me fez dar ainda mais atenção para a BRF e esquecer um pouco das outras empresas. Então, peço desculpa para o nosso colega que perguntou sobre Minerva especificamente, mas tanto Minerva quanto JBS, todos esses outros pares,
da BRF, né, que são pares um pouco diferenciados, não são pares diretos, né, uns focam mais na parte de aves, outros mais no bovino, mas, de qualquer forma, os pontos de pressões continuam os mesmos. Então, eu acho que vai ser um ano difícil, não vai ser um ano de muita tranquilidade para o segmento de uma forma geral, por conta dessas questões que eu comentei, tá bom? Um pouquinho sobre temporada de resultados, né? Tem alguma companhia que mereça um pouco mais de atenção para os balanços, assim, que você esteja de olho mesmo, não estando tão otimista para o setor para esse ano? Dentro do segmento de frigoríficos, ou uma companhia de uma forma geral dentro do segmento de balanços? frigoríficos. Desculpa. Ah, sim. O que eu estou mais atento nesse momento... Sim, o que eu estou mais atento nesse momento seria justamente BRF, porque eu queria, como eu disse, é o que eu estou estudando como talvez fosse a mais afetada, e uma que eu estou estudando como talvez a potencial menos afetada seria a JBS, tá? Então, mas ainda não tenho nenhuma definição, eu ainda preciso olhar esses primeiros resultados para poder entender os possíveis impactos. E eu acho que muito mais o resultado do quarto trimestre, mas sim o resultado do primeiro trimestre de 2022 que vão esclarecer um pouco mais isso. Então, eu precisaria um pouco mais de tempo para determinar como é que essas companhias vão desempenhar. Mas eu acredito que, de uma forma geral, talvez a JBS seja a que está mais bem posicionada no segmento hoje. Agora, Nicolás, falando um pouco, né, sobre outros setores, né, já que os frigoríficos está meio ruim a gente pensar para esse ano, quais são os setores que você acha que estão bons para a gente pensar? Né? Por exemplo, o setor de varejo, toda hora a gente fala sobre o quão mal precificado ele estaria, porque está todo mundo em queda para caramba, né? Enfim, a gente está falando aí, querendo ou não, de um cenário agora pós-pandêmico, né? Enfim, a mortalidade dando uma arrefecida, a vacinação em alta, né? Enfim... e também tem o setor de bancos também, né, como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, aí, que podem performar bem. Você acha que esses dois setores podem realmente aí voar esse ano? Só se a gente tiver uma mudança bem drástica do que for acontecer ao longo desse ano, porque a gente sabe que a gente tem um desenrolar que afeta muito, principalmente os bancos, né, já que você citou, que é o cenário político, eleitoral e fiscal. Então, ao longo desse ano, eu acho que quem pode performar melhor entre esses dois que você comentou seria, sim, os bancos, mas tudo vai depender de como que essas questões se desenrolarem. Eu sou muito mais comprador de banco nesse momento do que comprador de varejo, apesar de entender os motivos que estão sendo citados, né? A gente sabe que muitas das companhias caíram 70%, 80%, mas eu vejo um pouco de dificuldade, apesar dos valuations estarem um pouco mais depreciados do que historicamente eles são, eu vejo um pouco de dificuldade de ver gatilhos de retomada ou gatilhos de alta. Por quê? Porque para a gente ver uma melhora do varejo de uma forma geral, a gente precisa ver uma melhora do consumo, ou seja, uma melhora de resultados. Porque, apesar do varejo ele estar historicamente barato, ele ainda é caro em relação a outros segmentos que são mais geradores de caixa, né? Que são mais lucrativos, por assim dizer, né? E aí eu posso citar elétricas, exportadores, de uma forma geral. Então, eles ainda são caros de forma relativa. Então, o que eles poderiam fazer para que aqueles múltiplos voltassem a ser os que eram antes, os múltiplos de crescimento, os múltiplos expansivos, né? Seria uma guinada na economia local, mas isso não parece estar acontecendo, não parece que vai acontecer tão eminentemente. Então, enquanto isso, a gente fica com companhias que têm mais margem, que é um grande problema aí do varejo no momento, né? São margens apertadas. A gente fica olhando com um pouco mais de tranquilidade para empresas que têm mais valor de mercado, mais tamanho, mais relevância no cenário local e global, menos competição. Então, que são vantagens competitivas, de certa forma, né, quando a gente olha aqui em relação à competição. Então, acho que, sim, os bancos estão mais bem posicionados nesse momento, e esses outros dois segmentos que eu havia comentado, elétricas
e exportadores de uma forma geral. Apesar de muitas exportadoras terem andado bastante recentemente, a gente ainda vê múltiplos que historicamente são baixos, assim como a gente vê no varejo. Então, por que não olhar para exportadoras e olhar para varejo ainda, né? Talvez a gente tem hora para comprar tudo e a gente precisa, talvez, dar maior importância para quem está mais explicitamente vencedor nesse momento, né? E quem é mais claramente vencedor nesse momento são esses que eu comentei, tá? Então, por isso, são minha preferência. Nicolas, agora falando um pouquinho ainda mais sobre commodities, mas agora falando sobre celulose, né? A gente viu aí companhias, por exemplo, a Suzano deu um reajuste na tonelada da commodity para os pedidos a partir desse mês de fevereiro, inclusive, tanto para a América do Norte como também lá para a Ásia, né, para a Europa. Agora a tonelada da celulose fica mais cara. E eu queria entender, se do outro ponto de vista, isso vem num bom momento, né? Não é o primeiro reajuste na tonelada da celulose, a gente sabe que também teve um aumento de demanda durante o processo da pandemia. Eu queria entender como que você tem visto esse reajuste, principalmente considerando que são companhias totalmente atreladas ao dólar, e a gente tem visto queda aí do dólar, né, nesse início do ano. Exato. Bom, a gente sabe que o dólar está assim caindo recentemente, mas isso daí está mais do que sendo compensado justamente por esses aumentos que você comentou, né? Eu acho que é positivo, sim, tá? A Suzano especificamente, ela sabe muito bem dar preço para o mercado, ela não faz isso de forma afobada nem nada, então dificilmente a gente vê uma grande volatilidade nos preços. Quando ela faz aumentos, eles são aumentos que perduram por algum tempo e que são muito assertivos, historicamente falando. Então, eu tendo a entender, com certeza a empresa entende muito mais do que eu, a hora correta a se fazer isso, então eu tendo a confiar nela, dado o seu histórico, né? O que eu posso comentar é que, nesse momento, a gente está vendo a companhia criando cada vez um diferencial internacionalmente falando maior. A gente viu esse projeto, na minha opinião, quando eles divulgaram esse último projeto, né, o projeto Cerrado, quando eles divulgaram mais detalhes, que foi até tem poucos meses, inclusive, quando eles fizeram o Suzano Day e deram um pouco mais de números em relação a esse projeto, eu fiquei realmente surpreso o quão rentável esse projeto pode ser e tende a ser. Então, isso, acompanhado ao aumento de preço mais recente, isso daí tende, sim, a ser um baita ponto positivo e um baita gatilho para a companhia em termos de geração de valor, em termos de geração de renda futura, né? Lembrando que, diferente do segmento do minério, de minério de ferro, né, que a gente costuma comentar que é um segmento que não cresce assim em escala global, né, em termos de oferta e demanda, apesar das flutuações, ela tende, o volume, ele tende a ficar flat ao longo se você for olhar em prazos maiores. A celulose não, ele tá ainda num momento que ele precisa de expansão, o mercado ele cresce ano após ano, a demanda pela essa commodity, ela cresce ano após ano. Então, eu acredito que ela está muito bem posicionada, principalmente com esse projeto, dado que a gente, num horizonte, dado que a sua estrutura de custo é a mais eficiente no mundo todo, e dado que nos próximos anos a gente pode não ver muitos outros projetos, né? Já que ela encabeçou esse projeto que vai gerar um volume muito grande para o mercado, né? Vai inundar o mercado aí com um volume bem grande. Mas, quanto à questão cambial, tá? Como que ela pode impactar essas empresas, na minha opinião, eu acho que essa daí, a volatilidade mais recente que está acontecendo, ela está super controlada. Eu acho que muito dificilmente a gente vai ver o dólar a preços muito mais baixos do que esse, tá? Talvez felizmente para os exportadores, mas infelizmente para nós, população, porque isso daí talvez fosse um fator que pudesse aliviar bastante a questão da inflação ao longo desse ano. Mas até onde a gente consegue ver aqui, com as nossas discussões, com o nosso research, a gente não vê um cenário muito mais baixista ou muito mais valorizado na parte do real em relação ao dólar. A gente vê o dólar cada vez mais forte, tanto em relação ao Brasil, quanto em relação
a Europa, tá? Principalmente agora nesse momento de aperto monetário, a gente nos Estados Unidos, isso tende a trazer ainda mais fluxo para lá. Então, se isso se acelerar, né, o Fed já foi muito vocal, já deu bastante de como que isso vai acontecer, já indicou muito bem como isso vai acontecer, mas se as coisas se acelerarem, isso tende a fazer o dólar se valorizar ainda mais rápido do que a gente esperava. Então, esse cenário de dólar a 5,30, eu acho que é um cenário ainda super, como eu posso dizer, saudável para essas empresas, tá bom? E dificilmente isso vai para muito mais baixo do que isso, na nossa opinião, claro. Uhum. Eu até trouxe aqui o setor só para a gente dar uma olhadinha, atualizar o pessoal que está assistindo a gente em casa. Olha só, Suzano está subindo 0,12, inclusive, por coincidência ou não, foi aqui realmente, né, anunciou o reajuste da tonelada aí da commodity, né, a partir dos pedidos desse mês de fevereiro, enquanto aqui os outros papéis do setor cai. Klabin 4 está caindo 0,82%, Klabin 3, 0,51%, Rani 3 cai 1,14%. Rafa. Perfeito, Débora. Ô, Nicolas, agora eu quero falar um pouco com você sobre small caps. Né, se você acredita que esse é um bom momento, por exemplo, para fazer aí algum stock picking de small cap, né? O mercado, igual você mesmo falou, não é tão otimista para esse ano, né? Um ano para realmente pegar ali boas oportunidades e justamente quem sofre mais, né, são as small caps. Você acha que tem oportunidade boa nesse setor? Inclusive, fizeram uma pergunta aqui para a gente, o Felipe Dias Alves perguntou se você acompanha ou não a Allied, que é uma distribuidora de eletrônicos pouco falada. A Allied cai dentro de small cap, ou Nicolas? Cai sim. A gente acompanhava bem de perto, mas recentemente saiu uma resolução que fez uma pequena correção que estava acontecendo no mercado. O mercado estava, se eu não me engano, algumas corretoras estavam conseguindo distribuir para investidores, pessoa física, comprar as ações de Allied, e hoje em dia os investidores não estão mais conseguindo comprar. Então, consequentemente, a gente parou de olhar um pouco mais perto. É uma companhia que eu acho que tem um baita diferencial competitivo, que tem um valor bem grande e que tem, sim, grande potencial de crescimento, mas eu acho que não é o momento dela, infelizmente. Como a gente viu, muitas empresas boas, que são pequenas, que têm muito diferencial, que têm muita qualidade na gestão, que têm expertise, estão sofrendo bastante, mas é movimentação de mercado, infelizmente não tem muito o que fazer, mas é uma empresa que quando a gente estava olhando mais perto, né, a gente gostava bastante, inclusive a gente tinha chegado a adicionar a nossa carteira de small caps, mas com essa restrição que aconteceu mais recentemente, né, essa correção que foi feita, os investidores, pessoa física, não estão conseguindo mais comprar as ações, então a gente parou de dar tanta atenção a cobrir de tão perto, mas é uma ação que eu gosto. É uma ação que, como eu disse, apesar de ter falado bastante mal sobre o setor do varejo, ela é do varejo e carrega um baita valor aí como diferencial competitivo grande. Esse diferencial competitivo, mais especificamente, é o relacionamento que ele tem com os fornecedores e o fato dela estar dentro de um segmento do varejo que acredito que seja não mais lucrativo, não posso me dar a liberdade de falar isso porque eu não tenho os números, mas que seja talvez um dos mais interessantes a se explorarem, né? Que é o varejo de eletrônicos, né? A gente sabe que historicamente é uma parte muito boa ali do varejo, que a gente consegue fazer repasses mais tranquilos, você consegue dar vazão, consegue dar saída mais rápido, você consegue negociar volumes mais rápido. Então, é uma parte do varejo que a gente gosta. Mas, como eu disse, pressão de dólar nas alturas, isso prejudica um pouco o consumo. E, principalmente, pressão inflacionária, pressão de custo de material, custo de produção. Consequentemente, essas grandes empresas estão aumentando o preço lá na ponta, ou melhor, lá no início da cadeia, e repassa tudo isso para a gente. Infelizmente, não está sendo um momento fácil para esses small caps. Mas a gente gosta, sim, a gente tem, complementando aqui sobre a primeira parte da pergunta, a gente gosta bastante de algumas small caps. A gente tem uma carteira comprada sempre de small caps, que vem outperformando o índice de referência, mas a gente olha muito mais como uma paridade de risco do que uma compra sistemática ou uma compra clara, né? Então, quem gosta de estar exposto de forma sistematicamente a small caps, eu acho que
deve continuar estando, né? Mas se você gosta de ser a pessoa mais tática, que vai e volta, talvez não seja tanto a hora, ou talvez seja a hora de diminuir um pouco esse bolo. Mas nós temos ótimos nomes, sim. Como eu disse, a Laide com certeza é um deles, e a gente tem muitos outros aí. Na parte bancária a gente tem Banco ABC, que a gente gosta bastante. E eu não sei, a gente pode explorar outros segmentos. Na próprio papel e celulose, vocês deram um exemplo de Irani, a gente gosta bastante também do papel, e está considerado ali, está dentro de uma small cap. Então, eu acho que é um segmento que, para fazer um stock picking, se você tem bastante paciência, se você não quer ter uma carteira que é super tática, que você faz entradas e saídas ou mudanças de blue chips para small caps, se você tiver boas posições, talvez seja uma boa hora para você montar posições para longuíssimo prazo, tá? Show de bola, ô Nicolás, tem uma perguntinha aqui que eu quero só trazer para ele, viu, Rafa? Inclusive, eu até abri aqui o Instagram da BMC para a gente dar uma olhada, ó. Já tem um calendário aqui para o pessoal. Toda semana a gente posta lá bonitinho o calendário de resultados que estão sendo... A temporada de balanço está rolando por aqui, a gente sabe, né? E aí a gente tem, por exemplo, previsto aqui, ó, terça-feira vai ter Bradesco, que vai ter resultado sendo divulgado. A gente vai ter também aqui, ó, Itaú, quinta-feira, tendo resultado divulgado. Tá lá, ó, tudo no Instagram da BMC, tá, gente? É só vocês irem lá que vocês conseguem acompanhar o calendário do quarto tri, de 7 a 11 de fevereiro, o que vai ter de divulgação para vocês ficarem por dentro. Mas eu trouxe isso aqui, ó, tá, inclusive também trouxe aqui o mapa de calor do setor para a gente dar uma olhadinha. A gente tem Itaúsa 3, Itaúsa 4 aqui em queda, Bradesco, inclusive aqui BBDC 3 sobe 0,43%, né? BBDC 4 está no 0 a 0, mas no final de semana, no final das contas, a gente tem expectativa nessa semana para os resultados de Itaú e de Bradesco. E eu queria ver, no teu ponto de vista, o que você está esperando. A gente já teve Santander divulgando o resultado, não agradou muito o mercado, inclusive, já veio trazendo baixas aí. Hoje está até conseguindo dar uma recuperada, a Symbiose está indo em alta, mas não foi um resultado tão bom assim. O Banco do Brasil vai ser o último a divulgar resultado, né? Como que está a tua expectativa aí para pelo menos Bradesco e Itaú para essa semana? Então, mais recentemente, quando eu vim aqui, normalmente eu falava bastante sobre bancos de uma forma bem positiva, e eu continuo achando que bancos estão negociando um preço que é historicamente atraente, mas, né, olhando no curto prazo, a gente viu, por exemplo, o resultado de Santander, que não agradou muito e não agradou a gente também. Aumento de provisões no momento em que uma expansão bem grande de provisões, né, de PDD, as carteiras de crédito, acho que talvez por causa da própria composição da carteira de crédito do Santander não foi muito bem, e eu temo que esses resultados meio neutros tendem a ser os resultados de Bradesco e Itaú. É claro que a gente não tem como prever nada, não tem como adivinhar, mas eu tendo a acreditar que os relatórios vão ser de neutro para levemente negativo, como foi o de Santander, tá? Os resultados. Por que eu falo isso? Tá? Porque apesar da gente ver aqui, uma coisa que me chamou a atenção, que bancos eles não estão baratos só aqui no Brasil, tá? Eles estão baratos em outros lugares do mundo, né? Então a gente vê aqui bancos rentáveis, bancos grandes, famosos, por exemplo, nos Estados Unidos, que fazem e que estão negociando a múltiplos bem parecidos. Então, eu acho que enquanto o mercado bancário global não desempenhar um pouco melhor, a gente fica um pouco de mãos atadas aqui no Brasil, tá? Para poder ter ralis um pouco maiores. A gente já está, ao longo de 2022, perdão, eu acho que foi um segmento que andou bem, que está performando bem, de uma forma geral, apesar do comportamento de hoje e também desde dos resultados, mas eu acho que foi mais recentemente por conta dessas revisões que aconteceram. Esse resultado do Santander assustou um pouquinho. Lá atrás a gente estava um pouco mais animado, posicionado para o resultado, e aí chegando mais perto a gente foi olhando os números com um pouco mais calma, os dados, e a gente começou a ter uma visão um pouco diferenciada. Então, por isso que hoje em dia a gente está um pouco menos pesado no segmento, mas a gente ainda gosta, tá? A gente sabe que é um segmento que pode ser muito lucrativo e que pode, principalmente estrategicamente, ser um coringa ao longo de 2022, dado as dificuldades que a gente vai ter, como eu disse, políticas e fiscais, né? A gente sabe que é um segmento que consegue ser lucrativo apesar das dificuldades.
Então, se você tem muitas dúvidas sobre o que vai acontecer, se você quer comprar alguma coisa que vá se manter na sua carteira ao longo do ano, eu acho que ainda é uma boa compra. Mas em relação ao resultado especificamente, a gente não está com tantas boas expectativas, não. Acho que pode ser um resultado neutro para levemente negativo, assim como foi o de Santander. Show de bola. Maravilha. Nicolas, super obrigada mesmo pela tua participação aqui conosco, pelo teu tempo, por ter aceito o convite, vir aqui, falar um pouco, trazer um pouco da tua visão de mercado aqui, inclusive para frigoríficos, para commodities, né, para os bancões, a expectativa dessa temporada de balanço. Muito obrigada mesmo. A gente espera você aqui mais vezes para fazer esse fechamento do mercado aqui com a gente. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Até a próxima. Até mais, até a próxima. Rafa, vamos lá, vamos continuar por aqui? Bora. Dar uma olhada aqui nesse Bovespa, inclusive, o que foi que se definiu para esse BOV, se mudou alguma coisa. No mapa de calor do Profit Pro, permanece já o que a gente vem assistindo desde o início do dia, com o BB Seguridade liderando altas, depois a gente tem JBS, teve notícias de JBS aí fazendo aquisição hoje, há algumas varejistas ali que aparecem aqui, inclusive, você tá brincando comigo esse mapa agora, né? Você viu que ele tá brincando, tá de inverte aqui, mas olha só, JBS, BB Seguridade e Dux agora aparecendo aqui na frente nas altas. A gente tinha Cogna também, inclusive, nas altas aqui do dia, mas tá ali, ó, a Dux sobe 3,24%, tem papel setor de tecnologia também aparecendo nas altas aqui, aliás, Cogna cai, tá, gente? Na contramão, a gente tem Dux aqui, 3,10%. Ele inverteu de novo? Ele tá na brincadeira comigo, calma, mas vamos lá, a gente consegue. Local Web, 3,08% de alta. Tem outros papéis aqui do setor tecnologia que está tendo bastante movimentação agora. São 5 horas. Deixa eu até olhar esse Bovespa, como que tá, viu, Rafa? Eu já vim aqui pro, olha só, no 0 a 0 ainda, 0,03 no positivo. É por isso que ele tá virando. Mas por isso que tá assim. Mas tá assim desde o meio-dia, mais ou menos, viu, Rafa? Que aí esse Bovespa não se definiu, não teve um rumo, né, muito bem definido. A gente tem lá fora as bolsas americanas operando mistas. Na verdade, agora, Nasdaq começou a subir, então 0,22% de alta para Nasdaq, S&P 500 sobe 0,32%, Dow Jones está subindo 0,47%. Nas commodities, a gente já tem queda na cotação do petróleo Brent WTI, né? E aí a gente, sem grandes disparadas lá fora, mas ainda conseguindo manter no cenário positivo e com a ajuda das commodities aqui, né, do minério de ferro, o Ibovespa está se mantendo assim, nos 112.274 pontos. O candle quase inexistente aqui hoje, né? Nessa falta de definição do Ibovespa. 5,28 para o dólar agora, que caiu 1,45%. Rafa, lembrando que essa semana a gente tem ata do Copom para poder ser divulgada, a gente tem inflação, tem também a questão lá nos Estados Unidos, que a gente vai ter também dados sendo divulgados por lá. Então, assim, é importante ficar de olho, né? Tem muita coisa para acontecer. Hoje é que foi um dia um pouco mais devagar. Mas ainda assim, né, a gente tem visto aqui alguns papéis se destacando, inclusive nas quedas, que é o caso Intermédica Capivida, que a gente já atualizou aqui para vocês, esse caso aqui deles, que estão realmente terminando o processo de fusão nessa semana, né, Rafa? Exatamente, Débora. Bom, daqui a pouco a gente vai receber o David, como é que é o sobrenome que o Gabriel falou? Lavan? Launt. Pelo menos acho que foi exatamente isso que ele... A gente vai pedir, eu preciso pedir para que o David me ensine a falar direitinho, para a gente não falar bobeira. Mas galera, tem muita gente aqui, inclusive, mandando... O pessoal está perguntando, inclusive, quem é essa nova apresentadora, Débora? Lá, hein? Que eu moral. continuo a mesma, mas os meus cabelos, né? Eu sempre disse isso, de vez em quando Se a gente bater 100 mil inscritos, assim. Até amanhã eu faço um moicano. Brincadeira. Gente, mas na verdade é só a versão natural dos cabelos. Eu só nunca tinha, aliás, nunca, imagina, quando o meu cabelo era maior, eu sempre usei muito cacho no cabelo, mas no final das contas ele agora é mais curtinho, eu tentei dar... É maravilhoso, Débora. Arrasou. Mais um volume, um charme aqui. Ainda mais dia de chuva, gente. Dia de chuva tem que deixar o negócio mais à vontade mesmo. Isso vai ser um papo muito bacana, que tem muita gente que gosta de análise técnica. Eu vou querer perguntar depois pro David, né, se ele acredita que aquele canal de baixa de Bitcoin, né, que a gente viu acontecendo nas últimas semanas aí, se ele agora foi superado de vez, né? Ele está aos 44 mil dólares, né? Quais são as próximas resistências aí do ativo, principalmente a longo prazo, né? Enfim, agora, Débora, agora que mais vai ter gente falando para comprar Bitcoin também. Porque agora o Bitcoin vai voar. Mas aí quando estava 34 mil dólares, não, agora é hora de vender Bitcoin. Você já viu, né? É toda vez assim, quando
quando o negócio está na baixa, ninguém quer comprar. Quando o negócio está na alta, todo mundo compra. Aí depois o negócio é volátil, porque Bitcoin é volátil, e vocês sabem que eu adoro criptomoeda, mas Bitcoin é volátil. Aí depois o pessoal vende tudo e fala que não dá. Então é complicado, né? Mas ó, já vai mandando sua pergunta aí, a gente vai bater esse papo sobre criptomoeda, aí o papo vai ser bem bacana aqui no Top News. Bom, Débora, tem atualização lá de fora, inclusive, o pessoal tinha até mandado aqui pra gente, o Helder tinha perguntado sobre qual que era a foto da família fazendo um bolo nos Estados Unidos. Não é que é um bolo, é porque eles estão fazendo, é uma matéria sobre justamente os hábitos de consumo do povo norte-americano, né? Então, depois de 2 anos na pandemia. Agora também tem uma questão, Débora, que esses dias a gente viu uma polêmica envolvendo o Spotify, né? Envolvendo alguns artistas que anunciaram que iriam tirar suas músicas. Se o Spotify continuasse deixando os episódios do podcast, o maior podcaster do mundo, que é o Joe Rogan, que ele levanta dúvidas sobre a vacina, né? Então ele teve uma briga sobre vacina e o Spotify acabou tomando a posição mais ao lado do Joe Rogan. E agora o CEO do Spotify pede desculpas aos funcionários por Joe Rogan e diz que não acredita em silenciá-lo. Daniel Ek, que é o CEO, falou que, abre aspas, cancelar vozes é uma ladeira escorregadia, fecha aspas, depois que o apresentador usou um insulto racial em episódios anteriores e que provocou protestos, né? E aí Joe Rogan também pediu desculpas por usar esse insulto racial. Essa briga tá realmente muito grande, a gente sabe que toda vez que tem algum rumor de briga nos Estados Unidos, as ações, né, caem. Nesse momento, S1PO34, que é o BDR de Spotify, caindo 2,85% aos R$ 228,30. E se você pegar no último mês, chuta quanto que foi, Débora, que caiu? Chuta. 28%. Caramba. 28% aí por conta dessa questão. E se você pega no acumulado do ano, 34%, né, de queda, aí se você pega de começo de janeiro até agora, né? Então, aí se você pega no comparativo, então, de um ano atrás, né, de fevereiro do ano passado até agora, foi quase 50% de queda, 47,73% de queda. Foi só por conta dessa briga? Não foi só por conta dessa briga, porque a gente teve resultado do Spotify também que não empolgou o mercado. A gente teve ali uma queda geral no setor de tecnologia, a gente teve ali Meta caindo, propriamente Google caindo, mas essa junção de fatores para as ações do Spotify realmente tem feito pesar bastante o papel e o negócio parece que essa briga não vai parar tão cedo, né, Débora? Não duvido não, viu, Rafa? Ó, vamos só atualizar o dólar aqui pro pessoal. O dólar à vista já fechou. Eu vou continuar acompanhando o dólar aqui futuro, que está aqui ainda numa queda, cotado a 5,28 agora, queda de 1,38%. O à vista fechou numa baixa de 1,26%, cotado a 5,25, depois de ter oscilado entre 5,25 e 5,32, ou seja, o dólar à vista fechou na mínima do dia. E eu vou acompanhar aqui, continuar acompanhando o dólar futuro para ver como que vai ficar até às 18 horas. Né? Não mudou nada aqui no cenário do nosso mapa de calor. Realmente a gente ainda continua também com o apoio das torcedores de mineração para esse dia aqui, esse pregão que tá aí, viu? Sem muita movimentação, Rafa. A gente tem aí o índice que abriu aos 112.247 pontos, bateu máxima de 112.516, ou seja, pouquíssimo acima do que foi a abertura. Mínima de 111.489. A gente está conseguindo manter, né, nesses 112 mil pontos, um volume financeiro aí de pouco mais de 15 bi por enquanto, o que é baixo para o índice Bovespa. A gente segue de olho aqui de como que vai ficar esse danado desse BOV até o finalzinho do dia. Fora isso, PEC dos combustíveis, hein, Rafa? Era outra coisa que eu estava aqui de olho, indo lá para Brasília. A PEC dos combustíveis que já está no Senado, abre caminho para que o governo gaste em 2022 até 17 bilhões e 700 milhões de reais fora das principais regras fiscais. Pelo menos é o que tem sido afirmado, inclusive, por enquanto. Se aprovada, os recursos devem ir para a bancada no ano eleitoral, que a gente sabe que é 2022, a gente já está nele, e deve vir aí uma criação de um vale diesel para caminhoneiros, um subsídio aí para as tarifas de ônibus urbanos também e a aplicação, né, de vale gás, excluindo todas essas despesas de amarras fiscais, assim como também ocorreu com o pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia. Então isso já está inclusive no Senado, essa PEC dos combustíveis dessa forma, né, está
deixaria, então, quase 17 bi fora das regras fiscais. E o cenário político pode chegar a pesar aí, né, como a gente sabe muito bem, no índice Bovespa, né, Rafa? Exatamente, Débora. Exatamente. Aí o pessoal, inclusive, aqui repercutindo bastante essa questão da briga do Joe Rogan, né, lá nos Estados Unidos, aí falando, o Júlio, inclusive, falando aqui que depois de Larry King, o americano se apegaram a um programa de entrevista de um cara, que eu não posso falar qual que é a coisa, porque senão posso tomar um processo, é muita decadência. Bom, né, isso é uma discussão, inclusive, que tem nos próprios Estados Unidos, né, da questão de o quanto que vale realmente a pena isso daí, é tudo pela audiência. Qual que é o Spotify, ele vai avaliar apenas os números? Porque tem números de fato, o Joe Rogan é enorme, é o maior podcast do mundo, né? Enfim, para quem acompanha podcast, eu sou um ávido fã de podcast, o cara é enorme há muito tempo. Só que também, quanto que o Spotify vai valorizar, né, os músicos que estão ali querendo tirar, né, ou é apenas os números, eles são apenas os números, enfim. E essa postura parece que não tem agradado muito o mercado, né, esses rumores aí, principalmente essa tomada de decisão, né, eles inclusive retiraram os episódios depois da plataforma, né, em que o Joe Rogan ali fala um monte de coisa sobre vacina, né, tomando um discurso mais anti-vacina, e eles retiram ali os episódios, mas depois de muito tempo, né? Então, o quanto que vale essa audiência para o Spotify? Essa é a grande questão nesse momento aqui, não querendo tomar um lado, né, político na situação, se é o Joe Rogan que está certo, se é o cantor que está certo, se é a empresa que está certo, mas a grande questão, se você for fazer uma análise fundamentalista, principalmente da empresa do Spotify, o quanto que o número vai importar, né, em detrimento a outros fatores aí nesse momento, e parece que a decisão do Spotify foi bem clara, né? Vamos tomar então o lado do Joe Rogan, que tem um dos maiores podcasts do mundo, né, Débora? Isso aí. Rafa, deixa só eu trazer uma outra informação aqui que eu também continuo de olho aqui para o pessoal. Lembra que o Banco Central, né, tinha divulgado aí a possibilidade de você fazer uma pesquisa para saber, uma consulta para saber sobre recursos esquecidos nos bancos? E isso acabou derrubando, inclusive, a plataforma do próprio Banco Central. Eles anunciaram que criaram um site exclusivo agora para consulta desse dinheiro esquecido nos bancos, um valor que chega a 8 bilhões, né, de reais. As consultas do Sistema de Valores a Receber, SVR, serão retomadas a partir do dia 14 de fevereiro. E o novo sistema traz um passo a passo de como fazer o resgate de valores. Uma mudança importante é que não será mais possível acessar esse valor, esse sistema de valores a receber, com o login registrado, como tinha ocorrido na primeira etapa da consulta. Agora, a experiência é que para que a pessoa consiga, né, ter acesso a essa informação, é preciso que a pessoa tenha login na plataforma gov.br para poder acessar o sistema. E o Banco Central vai permitir essas consultas a partir do dia 14 de fevereiro. Isso foi a galera inteira atrás do... Falou que tem dinheiro para receber, né, Rafa? Quem é que não vai atrás? Pois é, Débora. Inclusive, antes da galera aqui do chat, lembrando, gente, não estou tomando nenhuma posição aqui, se o Joe Rogan que ele falou está certo ou errado, enfim, isso daí não cabe a mim. A grande questão é sobre a importância da audiência aí pro Spotify, né? O quanto que eles vão manter ali né, os episódios dele ali, enfim, aí cada um toma aí sua decisão. E vamos tentar segurar aqui o chat desse jeito, hein? Vamos focar em mercado financeiro, vamos focar nas atitudes das empresas aí, principalmente nas coisas que regem o mundo, que a gente consegue aí criar um conhecimento de mercado financeiro muito bem. Bom, o David já está conosco aqui, Débora. Então, vamos lá, vamos bater esse papo aqui com ele. Aliás, ter uma aula, né? Que eu terei uma aula aqui com vocês dois agora. Eu deixo toda a carga à disposição. David, seja muito bem-vindo aqui ao BMC, ao Top News, esse fechamento do mercado. Esse é um tema que traz muita dúvida, tá, inclusive, né, do pessoal aqui que assiste a gente. Rafa tenta aí já trazer essas dúvidas do pessoal toda quarta-feira, né, Rafa? Exatamente, David. Eu que sou suspeito para falar, apresento Crypto News, que inclusive você está muito convidado para aparecer aqui, então não tem nenhum problema, vai ser um papo bem bacana aí para a gente falar aí sobre todo o mercado cripto. Seja muito bem-vindo, viu? Legal, prazer, Débora, prazer, Rafael, super feliz de estar aqui. Vamos um dia combinar o Crypto News e vamos conversar. Mercado animado, realmente tem bastante coisa para falar. Exatamente. Eu queria, inclusive, começar te perguntando, David,
disparada do Bitcoin, né? O Bitcoin, nesse momento, subindo, né, foi para os $44 mil, né? A gente subiu mais de 10% aí. E eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, você acredita que aquele canal de baixa que a gente via nas últimas 3 semanas foi superado? E segundo, qual que é a próxima resistência, então, que você acredita aí? Tem gente falando que o Bitcoin é $70 mil até o fim do ano, porque ele, na análise técnica, teria batido os 2 fundos embaixo. Você acha que ainda é um momento um pouco de cautela que a gente tem que ter aí para a criptomoeda? Eu acho assim, Rafael, eu não consigo falar muito de previsão de preço e tal, até porque a gente administra fundos regulados aqui nos Estados Unidos, mas o que eu até nem sei, eu não sou um bom grafista, eu não sou bom em decifrar os padrões ali dos gráficos, mas o que eu acho que dá para identificar é o seguinte, eu acho que nas últimas semanas a gente passou por um processo de correção muito forte, né? Não só no mercado de cripto, como você sabe melhor do que eu, ativos de risco, né? E até o tema de tecnologia em geral passou aí por uma correção bastante grande aí nos últimos 2 meses. Eu acho que o mercado de cripto ele tem algumas características intrínsecas. Tem a questão de muita gente que às vezes opera com alavancagem um pouco excessiva, e você começa a ver essas liquidações forçadas que acabam gerando, acabam fazendo o mercado corrigir mais do que ele corrigiria naturalmente. E quando você acaba vendo essa alavancagem sair do sistema, isso aí dá meio que dá um espaço para o mercado respirar de novo. Então, eu acho que muito do que a gente viu desse rally agora é que eu acho que é um pouco reflexo da correção, que eu acho que foi um pouco exagerada recentemente. Mas, por outro lado, a gente também vê isso muito, a gente até escreveu uma nota a respeito. Eu acho que apesar da gente entender, né, que a gente está entrando aí num ciclo novo aí macroeconômico, né, pelo menos um mini ciclo novo macroeconômico, os fundamentos e os principais indicadores que a gente olha para medir a tração desse mercado de cripto, eles continuam indo muito bem, né, e seja como você medir, se você medir pelo número de usuários que estão interagindo com essas redes, se você olhar pelo montante de capital de venture capital, né, que é um capital bastante sticky, né, bastante, que tende a ficar no longo prazo, se você olhar pelo número de desenvolvedores que está começando a ser atraído, que está atraindo para o mercado de cripto, todos esses indicadores continuam apontando para cima e para a direita, então eles continuam bastante bem, e a gente vê isso até também, até no nosso fluxo interno. Então, assim, acho que um tipo de investidor que consegue enxergar e olhar para esse mercado num horizonte de prazo mais longo, e eles acabam enxergando essas correções como movimentos, como oportunidades para adicionar mais posições. Então, acho que é uma combinação de várias dessas coisas. Se você me perguntar, assim, eu não consigo fazer previsão de preço nem nada, mas pensando num prazo um pouquinho mais longo, a gente continua extremamente otimista com o mercado de cripto em geral. Eu sou muito otimista com o Bitcoin, mais especificamente, mas tem várias outras verticais dentro do mercado de cripto hoje, né? Se você pensar no mercado de DeFi, até no mercado de NFTs, a gente lançou um índice, um produto recente que é mais focado nesse mercado, até todas essas questões de Solana, Ethereum e tal. Então, assim, eu continuo bastante positivo com o outlook para esse ecossistema inteiro. Perfeito, David. Agora eu queria te perguntar uma outra questão, né? Eu estava até dando uma olhada aqui agora no CoinMarketCap aqui para ver como é que está disparando hoje. A Solana hoje está subindo, né, nesse momento aos R$642, inclusive, né, e a gente viu ela subindo agora mais de 6%. E a gente viu faz pouquíssimo tempo a invasão lá dentro do sistema de Solana, que fez com que muito investidor ali criasse uma dúvida na cabeça se Solana realmente iria disparar ou não. Só que Solana, bom, é uma cripto que foi criada, é uma rede que foi lançada faz pouco tempo, não faz nem 5 anos, se eu não me engano, acho que foi em 2020 ou 2000, por aí, né, que ela realmente teve desenvolvimento. Então ainda teria muito espaço para falha, né? Você concorda com isso? Você acha que realmente aí, bom, foi a primeira falha aí realmente um pouco grande, mas que eles conseguiram arrumar? Eu acho assim, o caso do Solana, como você falou, é um dos projetos mais interessantes do mercado de cripto que apareceu aí nos últimos vários anos.
provavelmente acho que é um dos ativos que, pelo menos os ativos grandes, aí um dos ativos que deu o melhor retorno ao longo do ano de 2021, e a gente realmente está vendo uma recuperação de preço no horizonte mais recente, mas acho que vale a pena lembrar que assim, o Solana está vindo de uma queda muito grande, assim. Eu não tenho o preço em reais muito na minha cabeça, mas o Solana está vindo de quase $260 e ele baixou para $80, então teve uma correção muito grande e agora ele subiu de novo, a gente voltou para alguma coisa perto dos 120, mas se você olhar do ciclo aí de novembro para cá, o Solana acho que ainda está bastante para baixo. E eu acho que tem alguns motivos pelo qual o Solana corrigiu bastante e eu acho que vale a pena encostar neles. O primeiro deles é que é o seguinte, a rede da Solana, né, e me fala se você acha que vale a pena a gente entrar um pouco mais nos detalhes aqui, mas a Solana ela foi criada como um competidor do Ethereum, né, como uma alternativa ao Ethereum que consegue processar mais transações, né, então ela consegue processar mais transações, então essas transações são mais baratas, elas também são executadas mais rápido, é como se fosse uma versão alta velocidade do Ethereum. É claro que isso vem a um custo, e tem várias coisas que a Solana faz que o Ethereum consegue fazer melhor. Mas esse é o grande motivo pelo qual muitos usuários e uma parte grande do ecossistema acabou se desenvolvendo em volta do Solana. Aconteceram duas coisas, eu acho que tem duas categorias de exploits aqui, de falhas da rede, que eu acho que vale a pena dar uma diferenciada. A primeira delas é na Solana, na rede Solana em si, né? Então, realmente a gente viu, e na verdade a gente já vem vendo desde setembro, vira e mexe, quando você tem um pico de atividade na rede, a tecnologia da Solana ela tá falhando um pouco. Você está começando a ver alguns a rede não está conseguindo atender muito essa demanda. Isso aconteceu em fevereiro, isso aconteceu ao longo do final do ano passado, e teve mais uma recente agora, se não me engano, na última semana de janeiro, ali, 24 ou 25 de janeiro, quando o mercado também deu uma corrigida mais forte, a rede da Solana parou de funcionar adequadamente. Eu acho que isso aqui acho que é reflexo de duas coisas. Como você bem falou, Solana é uma rede recente, né? E várias dessas tecnologias que hoje estão mais estabelecidas, e aí, inclusive o Bitcoin, já tiveram erros e problemas no começo. Então, acho que assim, esse é o tipo de coisa que, como a gente está falando de uma tecnologia que ainda é bastante early stage, né, ainda é uma tecnologia bastante recente, acho que esse é o tipo de coisa que a gente pode esperar do Solana, ainda mais vindo de uma rede como Solana, né, porque o motivo pelo qual a gente está vendo esses picos de atividade é porque tem muita gente querendo usar a rede do Solana, né? Então é um pouquinho daquela dor de crescimento, né? Então muita atividade indo para o ecossistema da Solana, às vezes a rede não consegue comportar toda essa atividade. Esse foi uma categoria, vamos dizer assim, de problemas que aconteceu na rede Solana, e tem uma segunda que foi mais recente, que aconteceu na semana passada, e aqui ela é um pouco independente da rede da Solana. Existe um componente importante dentro da Solana chamado wormhole. E o wormhole, ele é uma ponte, ele basicamente conecta, ele é um conector, e ele conecta o Ethereum com a Solana, né? E Ethereum e Solana são duas das maiores, né, redes de plataformas inteligentes aí. O pessoal usa para fazer DeFi, fazer NFT e todo esse tipo de coisa. Então existe essa conexão, né, que faz essa ponte entre Ethereum e Solana. O que aconteceu é que teve um problema nessa conexão. Então, esse problema que aconteceu mais recentemente, ele não foi um problema da rede Solana em si, ele foi um problema dessa conexão entre Ethereum e Solana, que acabou gerando o fato de... E foi um bug grande, a gente está falando aí alguma coisa da ordem de $300 milhões, uma coisa aí talvez perto de 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais. Então, assim, foi um problema bastante grande que apareceu nessa conexão. Esse problema foi resolvido em questão de 24 horas. Um dos investidores, não do Solana, quer dizer, também do Solana, mas um dos investidores desse aplicativo que faz essa conexão, Jump Trading, firma grande de trading de Chicago, acabou colocando esse montante, então ele ressarciu
praticamente ressarciu todos os usuários, e essa conexão entre Solana e Ethereum voltou a funcionar num período de menos de 24 horas, na verdade, entre ter o bug e a rede voltar a operar normal. Então, eu acho que é o seguinte, a gente está vendo aí, acho que vale a pena fazer essa distinção entre os tipos de problemas, né? Alguns têm mais a ver com Solana, outros têm menos a ver com Solana, mas eu acho que o resumo aqui, e eu acho que tem um lado positivo que dá para tirar de toda essa história, que é que o ecossistema do Solana é um ecossistema que está crescendo muito. É por isso que essas coisas estão acontecendo, porque tem muita atividade sendo executada dentro do Solana. Por que tinha 300 milhões de dólares nessa ponte entre Ethereum e Solana? Porque tem muita gente querendo fazer coisa no Solana também. Eu acho que também mostra o nível de capital técnico, né, capital humano que tem e até de capital financeiro que tem, né, para conseguir fazer o backing dessas coisas em tempo relativamente rápido. Por outro lado, também mostra, assim, que criar um competidor do Ethereum não é um negócio tão fácil como talvez muitas pessoas achavam que fosse o caso há coisa de 6, 9 ou até 12 meses atrás, né. Então, acho que você consegue ler essa situação que está acontecendo no Solana aí de vários jeitos. Se você me perguntar a minha opinião, que eu acho que é o seguinte, eu acho que existe muita demanda para executar esses serviços que acontecem nessas redes do blockchain. E eu acho que a gente vai acabar vendo mais de uma rede que vai conseguir atender essa demanda. Eu não acho que tem nenhum blockchain que sozinho vai conseguir atender algumas dessa demanda. Eu ficaria muito surpreso se o Ethereum não fosse dessas grandes redes no longo prazo. Eu acho que o Solana é a rede que está mais bem posicionada para ser essa segunda grande plataforma. Dito isso, tem mais umas 5 ou 6 aí que estão competindo para ocupar esse espaço. Existe espaço para algumas, não sei falar quantas, eu acho que de 2 a 5 plataformas, acho que a gente vai ver bem estabelecidas, depois vai ter um tail bem longo de outras tecnologias que vão ser menos importantes. Então, eu acho que assim, eu continuo achando que o Solana é um dos players que vai estar por aí, eu acho que ele vai continuar sendo uma dessas plataformas dominantes de smart contracts, mas é um mercado muito dinâmico, é um mercado que muda muito rápido e tem muitos competidores tentando buscar esse mercado, porque são mercados muito grandes, né? Tem um mercado endereçável aí enorme, então tem muita tecnologia, tem muito capital humano, técnico e financeiro aí por trás dessas que a gente chama das guerras dos Layer Ones, né? Todas essas tecnologias aí querendo disputar esse espaço que o Ethereum criou. Perfeito. Agora, inclusive, né, justamente sobre essa questão do Ethereum, a gente sabe que tem agora uma atualização que está vindo, né? Vai vir o Ethereum 2.0, né, que é justamente para tentar baixar as taxas ali, criar um sistema mais robusto e tentar jogar a cripto, talvez, lá para casa dos 10 mil dólares. Você acha que essa atualização ela vai fortalecer o mercado e tentar fazer com que os concorrentes, principalmente, tenham que batalhar ainda mais para conseguir ocupar esse espaço? Né? A gente está falando aí, bom, a gente tem mais de 10 mil criptoativos no mercado. A questão de todo mundo querer surfar nas blockchains, né, principalmente as Ethereum Killers, sei lá, são mais de 100 criptoativos. A gente está falando aí de 2 a 5 que vão conseguir realmente rolar. Você acha que com essa atualização vai ficar até mais fácil para o investidor saber quem é que realmente vai conseguir despontar aí para pegar esse nicho de mercado? Ótima pergunta. Eu acho que é o seguinte, algumas coisas importantes talvez para ressaltar aqui. Esse processo de upgrade que está acontecendo na rede do Ethereum, ele é um processo que já vem acontecendo há muitos anos. Ele é um processo que ele já é discutido aí na fase de pesquisa e desenvolvimento, provavelmente, na verdade, desde 2015 e 2016, assim, um pouco depois do Ethereum lançar esse upgrade do Ethereum 2.0, que até mudou um pouco de nome, o pessoal está usando menos, mas acho que o mercado continua usando Ethereum 2.0. Esse processo é um processo que já está aí sendo desenhado há muito tempo. Ele começou no final de 2020 e ele vai ser implementado em fases, né? É um projeto de engenharia bastante grande, assim, eu costumo comparar com você lançar um foguete, sabe? É diferente de fazer um app, né? Fazer aquele negócio meio move fast and break things, você move rápido e quebra as coisas, né? Então são projetos bastante grandes que envolvem muita redundância, muita segurança. Ele começou em 2020,
já tiveram algumas fases importantes desde lá, e agora, provavelmente no meio desse ano, provavelmente entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre, a gente vai ver uma nova fase desse processo do upgrade do Ethereum acontecer. Essa é uma fase bastante importante, bastante crítica. Eu acho que a gente vai começar a ouvir a falar muito mais dela daqui até ela acontecer, provavelmente no meio do ano. E ela vai fazer algumas coisas na rede do Ethereum. A principal delas é que ela vai fazer a transição do Ethereum do sistema que a gente chama de Proof of Work, né, que é o sistema de mineração que o Bitcoin usa e consome bastante energia, para um outro sistema chamado Proof of Stake, que consome bem menos energia. Ela tem algumas outras implicações também. O modelo econômico do Ether, né, do ativo digital da rede Ethereum, ele vai mudar um pouquinho, ele vai ficar menos inflacionário ou mais deflacionário do que ele é hoje. Então, sim, é um upgrade bastante importante. Mas tem várias outras coisas também acontecendo na rede Ethereum, além desse upgrade, né? Tem as soluções de segunda camada e tal, que também acontecem em paralelo. Então, acho que a história, basicamente, daqui é o seguinte: o Ethereum criou esse mercado, né? Esse mercado de smart contracts, contratos inteligentes. As pessoas começou a ter muita demanda por isso, e aí a rede do Ethereum acabou ficando um pouco congestionada. Isso abriu espaço para todas essas novas redes entrarem, né, entre elas o Solana, mas tem várias outras também. E enquanto isso, o Ethereum está aí fazendo os upgrades da sua rede para conseguir processar mais transações e conseguir abaixar suas taxas. Então, meio que tem uma corrida aqui entre o Ethereum fazer esses upgrades e essas redes novas conquistarem o seu espaço. Eu acho que ao longo do ano isso vai ficar mais claro. É difícil de falar assim exatamente qual que é a saída, honestamente acho que ninguém sabe, acho que ainda é muito cedo, tem muitas engrenagens aqui para ter uma visão muito clara de qual que vai ser a figura final dessa dinâmica que está acontecendo, mas eu acho que nos próximos 1 ano ou até 2, acho que vai começar a ficar mais claro. Aí, como eu falei, eu acho que a gente vai ter algumas redes que vão ser importantes nesse ecossistema de contratos inteligentes. Eu acho que no próximo 1 ano ou 2 a gente vai começar a ver isso mais claro. Mas com certeza esse upgrade que vai acontecer do Ethereum no meio do ano é um evento importante para acompanhar, para quem quer saber o que vai acontecer com o token, né, com o Ether da rede Ethereum. Acho que é um super evento assim, que talvez seja um dos eventos técnicos, do lado técnico, um dos eventos mais importantes do ano. Com toda certeza. David, a regra da casa aqui ela é muito tranquila. Eu faço todas as perguntas do chat, desde que eles tenham respeito e tal, e você tem completa liberdade para falar se entende ou não do assunto. O Cerveja aqui, que é o nosso espectador aqui, viu atrás de você um trompete. Aí perguntou se você gosta do Miles Davis. Aí... e perguntou o que você acha de Kind of Blue. Adoro. É isso, essa é a pergunta dele aqui no chat, você tem completa liberdade para falar se entende ou não. Adoro, sou viciado em jazz, eu gosto de jazz tanto quanto eu gosto de cripto. Kind of Blue é um dos meus discos preferidos. É um dos grandes discos aí do pessoal que gosta de jazz. Mas eu ainda sou ruim do trompete, eu não vou pegar aqui meu trompete e tocar, senão a gente vai afastar a audiência, mas quem sabe mais pra frente, da próxima vez eu toco. Mas gosto muito. Excelente. Agora, David, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente viu agora um hype muito grande através aí da onda de NFT, né? A gente viu o próprio Neymar comprando, o Justin Bieber comprando, enfim, quem está no universo cripto há um tempo sabe que isso é longo. Basta você ter um perfil no Instagram que goste de publicação de criptomoeda, que você começa a receber mensagem na sua DM ali toda hora de gente querendo te vender NFT. É um negócio de maluco. Realmente, isso daí é uma onda realmente que está vindo muito forte. Você acredita que isso em movimento de mercado seja algo próximo de uma bolha? Ou você acha que realmente ele está se consolidando, está se solidificando para conseguir virar algo realmente com investimento institucional forte, né, uma classe nova de ativos
que pode receber bastante interesse, principalmente com hubs, por exemplo, de investimento, né? A gente viu já vários hubs, inclusive, no mundo das criptomoedas aí disparando, principalmente aí, né, com game coins, com NFTs de arte, enfim, aí conseguindo investir e achar isso realmente um novo mercado digital. Super pergunta, tema muito recente. Eu diria que até quem acompanha o mercado de cripto, com certeza já ouviu falar de NFTs, pelo menos desde 2017 e 2018. Mas eu vou te falar que mesmo eu, assim, que acompanho esse mercado há algum tempo e já tinha ouvido falar de NFTs e tal, a maioria das pessoas ficaram surpresa com quão rápido esse mercado de NFTs evoluiu de um negócio meio nicho dentro do mercado de cripto para um negócio totalmente mainstream, como você falou, Neymar e grandes empresas e grandes artistas e atletas aí usando NFT à torta direito, né? Então, realmente, 2021 foi o grande ano dos NFTs, em que eles viraram mainstream, uma velocidade impressionante, mesmo para quem está acostumado com o mercado de cripto, mesmo para quem já estava olhando isso e já conhecia isso há algum tempo. Eu acho que, assim, o jeito que eu penso em NFTs é o seguinte: a primeira coisa importante, e tem duas coisas aqui que elas podem parecer dissonantes, mas acho que elas podem ser verdades ao mesmo tempo. O primeiro é que é o seguinte: os NFTs são a tecnologia que tem embutida nos NFTs é extremamente interessante. E o conceito tecnológico dos NFTs, né, que é essa ideia de você conseguir ter algum tipo de ownership, né, ter algum tipo de propriedade sobre um ativo digital, eu acho que assim, isso é um conceito enorme, isso é um conceito importantíssimo, isso é um conceito que vai ficar com a gente. Tanto que a gente, na Bitwise, a gente lançou o primeiro índice, o primeiro fundo de índice de NFTs no final de dezembro do ano passado, porque a gente acha que esse é um mercado que veio para ficar, assim. E, inclusive, se você olhar algumas estatísticas, se olhar, tipo, Google Trends, né, quando o pessoal fica pesquisando no Google, os NFTs, eles já passaram várias verticais bem estabelecidas no mercado de cripto, como DeFi, como Ethereum, NFT e Bitcoin, já estão bem pertinho ali, em termos de Google Trend. Então, eu acho que isso fala um pouco dessa ideia de que os NFTs eles conseguem atingir um público que é extremamente amplo. Então, acho que assim, eu tenho pouca dúvida de que a ideia de NFTs, de que o conceito de NFTs, não só ele vai continuar, como eu acho que ele vai ganhar bastante importância na nossa vida digital. Dito isso, os investimentos nos NFTs específicos, aí é mais difícil de falar. Pode acontecer de que vários desses NFTs, eles estão sobrevalorizados. E realmente a gente ouve muita pergunta do tipo, pô, será que isso vale isso, né, mesmo, e etc e tal? Nessa parte, realmente, acho que a gente pode ver essa dinâmica e eu não ficaria surpreso de ver a grande maioria dos NFTs que a gente tem hoje no mercado valendo muito pouco, ou caindo muito de preço, mas os poucos que ficarem relevantes acabarem ficando muito grandes. Isso é uma tendência que a gente vê em tecnologia em geral e no mercado de cripto, e já vemos isso várias vezes, né? Então, às vezes você vê esse conceito, o conceito explode na consciência pública, você acaba vendo alguns projetos muito bons e muito projeto muito ruim. Esses projetos que são ruins acabam morrendo, mas os projetos que são muito bons são as grandes tecnologias que acabam mudando o jeito como a gente pensa e interage no nosso mundo digital. Então é assim que eu penso nos NFTs. Show de bola. Inclusive, mandaram aqui uma outra questão, né, falando, o Júlio Oliveira aqui mandou pra gente. O que eu gostei foi da história do cara que conseguiu ficar rico vendendo várias NFTs de fotos da própria cara dele. De fato, né, acho que foi, não sei se foi na Tailândia, um menino que foi postando foto dele todo dia, uma selfie, lá no computador, durante 365 dias, e o cara ficou milionário. Você acha que compensa criar o próprio NFT e vender, comercializar NFT, tá do lado de comercializar, porque é muito fácil, né, para lançar um NFT, né? Tem que ter lá a rede que você precisa estar, você tem que estar no MetaMask ali, né, na sua carteira, paga ali a taxa ali de gas, né, de combustível no mundo das criptomoedas e tá lá, tá postado lá e forte abraço. Você acha que vale a pena?
Eu acho que assim, o jeito que eu gosto de pensar nos NFTs é que eu tendo a gostar mais dos projetos que têm algum valor histórico ou que têm algum valor artístico. Esses são os que eu acho que tendem a manter o seu valor mais ao longo do tempo. Tanto que o nosso índice, a gente chama dos Blue Chips NFTs, né? São das coleções de NFTs. São essas coleções que são os Bored Apes, os CryptoPunks, os Autoglyphs, e aqui vou falar um monte de termo que talvez as pessoas não estejam muito familiarizadas com, mas a ideia é que esses são as grandes coleções que você tem grandes artistas, você tem curadoria, você tem, às vezes, um valor histórico, porque é uma coleção que já está há muito tempo. Agora, quando você pensa... Então, eu acho que, assim, o jeito que eu costumo pensar é, se você acha que a sua coleção pode ter alguma coisa diferente, ou algum valor artístico, ou algum valor original, ou algum valor histórico, de alguma coisa que vai se manter ao longo do tempo, acho que por que não? Às vezes também é muito difícil saber essas coisas ex ante, né? Esse é o tipo de coisa que é muito mais fácil você olhar para trás e ver o que aconteceu. Então eu costumo, assim, falar para as pessoas pesquisarem, ver o que está acontecendo, tem um monte de coisa legal acontecendo nesse lado de NFTs, tanto do lado que a gente fala mais dos PFPs, né, dos profile pictures, né, que essas fotinho de macaco, ou fotinho do punk que o pessoal usa no avatar do Twitter. Tem também alguns projetos que são projetos mais artísticos, assim, que puxam para um lado mais de arte generativa, que é um movimento de arte aí que existe desde os anos 60. Então, acho que assim, tem uma gama muito grande de projetos de NFT. Então, acho que eu recomendo todo mundo a experimentar com NFTs, para ver como... E sabe que a gente lançou esse fundo recentemente, a gente conversa muito com o pessoal que investe em arte e tal, né? E acaba lidando muito com esse pessoal porque o NFT é meio que uma versão digital disso, e o pessoal fala muito no negócio, eles falam assim, investimento em arte você tem que fazer porque você gosta da arte. O dinheiro é um negócio a mais, é um negócio que vem depois, talvez até como consequência. E eu acho que para NFT isso é um pouco verdade também. Então eu recomendo as pessoas experimentarem com NFTs, seja talvez com pouco dinheiro para fazer um negócio que não precisa de grande investimento para estar nesse mercado, mas eu acho que vale muito a pena. E até porque, só para terminar a resposta longa aqui, a gente está começando a ver esse mercado de NFT expandir para outros verticais, além só dessa ideia de artes visuais, né? Então, hoje a gente está vendo o mercado de NFTs já expandir para o mercado de música, até para o mercado de moda, e eu acho que a gente vai começar a ver novas verticais de NFTs aí aparecendo, que são diferentes dessa que é só uma foto do perfil. Então, eu recomendo estudar, aprender. Não é caro, acho que dá para fazer brincando, não precisa de um super conhecimento técnico também para mexer com essas coisas, como você bem falou, Rafael. Então, acho que vale a pena experimentar. Agora, expectativa de retorno, aí eu acho que eu deixo para cada um definir, pensar, porque aí é um pouquinho mais complicado, muito pessoal, muito específico. Até porque existe todo um estudo de criação de um ecossistema, de fomentar uma comunidade para conseguir fazer aquilo ali, né? Porque é tudo na base da lógica do desejo. O mercado ele funciona na base da lógica do desejo, né? Então, por que o Neymar pagou $1 milhão lá no máximo lá do Bored Ape Yacht Club? Porque, pô, era o que ele queria, pô, é o Neymar, entendeu? E ele tem esse dinheiro para gastar, ele foi lá e gastou. Mas agora uma outra pergunta, o David. O pessoal estava falando assim aqui no nosso chat. Poxa, se a Rockstar colocasse um NFT dentro do GTA, né, isso ia bombar. E aí isso é uma questão que vem na minha cabeça desde o dia que o Facebook anunciou que iria fazer, que ia virar meta, ia ter ali todo o seu universo de metaverso. Pô, o GTA é um jogo que está aí faz uns 10, 20 anos, que já é na lógica da pessoa estar dentro do mundo digital, já foi aceito por todo mundo. Esses dias eles citaram que poderiam lançar uma continuação, o Twitter desabou. Você acha que o próximo passo do setor de games estar afiliado cada vez mais com as criptomoedas, NFTs, e as pessoas cada vez mais estarem imersas naquele mundo ali, que elas podem, enfim, fazer o que quiser ali dentro dos jogos digitais? Essa é uma também ótima pergunta, Rafael. E eu acho que o mercado de gaming dentro de cripto ele é um mercado que promete muito. A gente já começou a ver algumas aplicações com níveis de tração extremamente fortes, né? Tem um jogo que chama Axie Infinity,
que o jogo nem é muito bom, mas ele tem um componente de cripto ali que o pessoal gosta muito de jogar e tem um play to earn, um conceito ali bastante interessante. Eu acho sim que tem um futuro muito interessante essa intersecção entre o mercado de cripto e o mercado de games e o mercado de metaverso também. O metaverso é um pouquinho mais difícil, né? Uma palavra ainda bem nova, que normalmente ela quer dizer coisas diferentes para pessoas diferentes, mas eu acho que a ideia desse metaverso como essa internet mais aberta, em que você pode ser dono de propriedades digitais, né? E que isso não fica dentro de uma empresa centralizada só. Eu acho que essas 3 tendências aqui que eu mencionei, acho que tem bastante futuro. É engraçado porque você sabe que a gente estava pesquisando, olhando um pouco esse mercado mais a fundo, não é todo o mercado de games que gosta de NFTs, né? Tem uma parte desse mercado de games que eles são mais tradicionalistas, então teve até algumas empresas que anunciaram integração com NFTs, e aí os gamers, vamos dizer, antigos, né, os gamers atuais falaram, não mexe no jogo, mantém do jeito que tá, não quer, e aí a empresa meio que voltou atrás. Então, assim, não é uma dinâmica super simples, especialmente para esses grandes estúdios. Mas uma coisa que a gente vê claramente é que o talento desse mercado de games está quase todo indo para NFTs. Assim, quando você pensa nos grandes funcionários que estão saindo desses grandes estúdios de game, quando você olha os grandes fundos de venture capital, se eu não me engano, o Andreessen Horowitz, né, um dos sócios do Andreessen Horowitz, falou há coisa de alguns meses atrás que praticamente quase todos os investimentos que eles estão olhando na parte de gaming tem alguma coisa a ver com cripto NFTs. Então, eu acho que assim, principalmente quando você vê esse fluxo de talento saindo das empresas grandes e indo para esses nichos, eu acho que isso é mais uma tendência de que tem alguma coisa interessante acontecendo lá. E nesse mercado de cripto, eu acho que cripto e gaming, acho que tem bastante coisa interessante para ser explorada. A gente já viu algumas coisas, fizeram bastante sucesso, mas acho que a gente ainda está bem no começo. Imagina o quanto que isso ia bombar, por exemplo, num FIFA. Por exemplo, né? No FIFA você tem ali um mercado enorme de coins, que as pessoas compram as coins ali. Imagina se isso fosse, sei lá, se a pessoa começa com, sei lá, $100 e ela tem a possibilidade daquele dinheiro ali e multiplicando cada vez mais. Já tem um mercado consolidado já de oferta e procura, já de alguns anos ali. O negócio iria... Nossa, eu gosto muito de conversar sobre isso. Agora, David, deixa eu te perguntar uma outra questão. Legal. Aqui, o pessoal aqui no chat adorando aqui os games. Falar um pouco sobre a regulação lá aí nos Estados... Você está nos Estados Unidos, inclusive? Sim, eu moro na Califórnia. Ah, show de bola. Aí nos Estados Unidos a gente sabe que tem uma questão da regulação, né, dos criptoativos, um vai e volta direto, né? O Senado ali bloqueou lá algumas, agora há pouco, né, que foi o que fez inclusive o Bitcoin dar uma certa queda. Como é que você está vendo isso daí? Em que passo que a gente está nessa regulamentação? Você acha que esse ano a gente consegue resolver isso de vez aí? Porque é um tema espinhoso, né? É um tema complicado, porque justamente, né, Bitcoin é descentralizado. Passar pelo governo, que é algo centralizado, é algo que vai requerer aí, né, muita cabeça, né, muita paciência mesmo. Com certeza. Esse eu acho que... Você sabe que a gente faz uma pesquisa para... Todo ano a gente faz, já fazemos há 4 anos uma pesquisa medindo as atitudes, né, dos financial advisors, né, dos consultores financeiros em relação ao mercado de cripto. Regulação está sempre lá em cima, entre a primeira preocupação que segura eles um pouco para investir nesse mercado. Mas eu acho que, assim, a regulação do mercado de cripto, eu acho que a gente vem evoluindo, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que é o mercado que eu acompanho melhor, que eu acompanho mais de perto. Regulação nunca anda na velocidade que a gente gosta e ela nunca anda linearmente, né? Às vezes ela dá 2 passos para frente, 1 passo para trás, então sempre tem uma dinâmica relativamente complicada. O mercado, em geral, é sensível, sim, a qualquer news flow marginal aí que aparece na parte de regulação, mas eu acho que 2021 foi um ano muito transformacional para a presença regulatória da indústria de cripto no ambiente americano. No meio do ano passado, no meio do pacote lá de infraestrutura do Biden, entraram uns dispositivos aí de lei que são desfavoráveis para o mercado de cripto, e eu acho que talvez seja a notícia mais positiva que a gente viu do ano passado desse mercado, foi como a indústria conseguiu se juntar e construir uma presença dentro do
do mercado regulatório, dentro de DC, né, perto dos lawmakers americanos, e eu acho que a indústria cresceu muito nesse aspecto. Então, hoje você tem associações muito mais fortes com muito mais força do que você tinha antes. Uma coisa interessante que a gente vai começar a ver esse ano nos Estados Unidos tem os midterm elections, né? Não é eleição de presidente, mas tem esses midterm elections que são super importantes. E a gente já começa a ver alguns candidatos usando cripto como pauta para atrair eleitores, assim, na verdade não são poucos. Inclusive, eu acho que é uma das coisas que, principalmente quem não está olhando isso tão de perto, vai acabar ficando surpreso em quantos políticos pró-cripto vão ser eleitos, talvez, aí nesses midterms em 2022. A gente já tem também vários, por exemplo, prefeitos de grandes cidades americanas que são super pró-cripto, né? Então, Miami é um exemplo, até o prefeito de Nova York, que entrou agora, vem manifestando visões bastante pró-cripto, o estado do Texas como um todo também, principalmente na parte de mineração de Bitcoin. Então, eu acho que assim, a gente está evoluindo, o cripto está ganhando músculo, o cripto está ganhando presença, tem um news flow importante que deve acontecer, inclusive nesse mês de fevereiro, que é uma ordem executiva vindo da Casa Branca, vindo direto do Biden, sobre o mercado de cripto. Esse é um negócio que a gente não sabe ainda exatamente o que vai ter lá, mas esse acho que vai ser provavelmente um ponto bastante, ou um news flow bastante importante aí para vir no âmbito regulatório, potencialmente acontecendo ainda agora em fevereiro. Aí, então acho que é um pouco isso, assim, e regulação é um tema tão amplo, sabe, que tem tantas agências, né, que podem ter algum tipo de jurisdição sobre cripto, algumas estão evoluindo mais rápido, outras estão evoluindo mais devagar, mas eu acho que no geral, assim, pensando no longo prazo, ou pelo menos no ambiente americano, eu sou positivo, assim. Dito isso, a gente sempre pode ver aquele 2 passos para frente, 1 passo para trás, tipo de tendência, assim, e aí eu acho que o mercado em geral, sensível a notícias regulatórias. Eu prestaria bastante atenção nessa ordem executiva aí, que deve drop aí ao longo do mês. Show de bola, David. Por mim, a gente ia aqui no papo. Que aula! Tranquilamente até 2023, até o Bitcoin bater $1 milhão, a gente ia... Você já emendaria com o cripto aqui de quarta-feira, eu tenho certeza disso. Inclusive, eu já avisei aqui o pessoal da produção para te chamar para o Crypto News de quarta-feira, está muito mais do que convidado, vai ser uma honra recebê-lo para a gente bater esse papo aqui, e seja sempre muito bem-vindo aqui a participar mais vezes também do Top News aqui na BMC, tá certo? Obrigado vocês. Obrigado, Rafael. Obrigado, Débora. E só como chamar aí, a gente faz de novo. Tchau, tchau. Perfeito, Obrigado. Ótimo. Que maravilha, hein, Rafa? Que aula. Eu tô muito feliz, Débora. Sabia. Eu tô muito feliz. Eu sabia que você ia gostar. Vamos lá atualizar esse fechamento desse mercado, Rafa? Bora. Vou começar pelo mapa de calor, tá? Não mudou muita coisa, não. Intermédio Capvida que vai terminar o dia liderando essas perdas aqui. Depois a gente vem com varejo e educação. Alguns papéis de varejo, com Via ali brigando um pouquinho aqui com Cogna, inclusive, que está também aqui nas quedas. No setor de educação, a gente teve queda no setor em bloco. Teve recomendação aí um pouco rebaixada para Cogna pelo Bradesco, pelo BBI. E no final das contas, a gente também teve o setor como um todo, só Edux, que veio na contramão, que está aqui, ó, 3,01% de alta. BB Seguridade liderando altas desde o início do dia, depois da divulgação, né, dos resultados aqui nessa temporada de balanço. Aí a gente teve também setor de siderurgia de mineração, que deu um bom apoio para esse Bovespa, de não ter perdas maiores, né, volatilidade maior do que o que a gente viu. Por exemplo, agora o Bovespa está caindo 0,22% aos 111.993 pontos. O dólar futuro, por enquanto, olha só, segue aqui cotado a 5,28, queda de 1,32%. Nesse momento, o dólar futuro, como o dólar à vista, eu já tinha falado para vocês, também fechou aqui numa queda hoje. Né? E esse Bovespa nos últimos minutinhos aqui, viu, Rafa? Pouco menos de 6 minutos. Tá aqui, 0,18, ou seja, mas está conseguindo se manter nos 112 mil pontos. Baixo volume aqui no índice, mas no final das contas, ainda conseguindo se manter nos 112 mil pontos. E aí, frigoríficos também, tá? JBS com essa conclusão da aquisição que foi feita, trazendo os outros papéis do setor, só BRF que ficou na contramão e não conseguiu segurar no positivo. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente tem queda agora de todas as bolsas por lá. E isso pode, claro,
também está pesando um pouquinho aqui para esse Bovespa, de estar querendo ampliar um pouquinho essas perdas já na reta final, nos últimos minutos aqui desse pregão. Dow Jones agora está caindo 0,20%, S&P 500 0,58% de queda, Nasdaq está caindo 0,83%. Nas commodities a gente fechou com o petróleo também em queda, tanto o Brent como o WTI, com os barris cotados a mais de $90, o Brent mais de $92, o WTI mais de $91, né? E aí esse cenário de queda também refletiu aqui no nosso setor, viu, Rafa? Mas é isso, finalzinho do dia, Estados Unidos virou aí o sinal e aqui no Ibov a gente também acabou indo para uma queda aí, uma leve queda, 0,19% agora, 112.036 pontos, Rafa. Assim a gente vai terminar nessa segunda-feira, começando a semana aqui. Essa semana numa queda desse Bovespa, mas lembrando que no ano a gente ainda tem o índice, né, acumulando alta, né, Rafa? Exatamente, Débora. Vamos mandando aqui um abraço, então, beijo aqui, pessoal, aqui, o Atílio Felipe Neto, o MPK. Ó, tô falando para eu ter um NFT, hein? Vamos criar um NFT junto, hein, da BMC. Ó, inclusive, o Júlio Oliveira aqui mandou pra gente, falando assim, que o próximo cripto tem que ser eu numa live jogando Roblox, né, que é um dos jogos de criptomoeda. Eu nem me atrevo. Mas você vem junto, porque eu não vou passar mico sozinho, não. Mas o que a gente vai fazer aqui na BMC? Uma das novidades para esse ano é que está dando um jeito de a gente trazer uma série de programas especiais aqui, jogando todos esses jogos aí que a gente fala, né, X-Infinity, The Sandbox, o próprio RHT aqui do Leandro Bacari aqui, que veio no BMC Deal, inclusive, não era nem no cripto que ele veio no BMC Deal, contou pra gente. Então a gente vai tentar jogar todos os jogos com vocês aqui do chat, a gente avisa antes, né, caso você queira chegar lá junto, jogar, imagina, você pode participar do próprio programa dentro do programa. Olha que legal, então a gente vai poder pensar aí numa interatividade, pode ficar tranquilo que a gente está pensando nisso. Então, mandar um abraço aqui, né, um beijo aqui para o Ezequiel, o Helder, a Gisela aqui, a Mariana, o José Walter da Silva aqui, muita gente conosco, Pasquale Neto, o Helder, enfim, aqui, todo mundo conosco aqui, e vocês estão muito mais convidados também, vir aqui Crypto News toda quarta-feira, 7h30 da noite aqui na BMC News, não é mesmo, Débora? É isso, exatamente isso. Bom, e a gente vai ficando por aqui, porque tá chegando aí ele, Guga Almeida, hoje tem insights aqui para vocês, inclusive ele vai trazer aí um papo super bacana aqui com o pessoal durante a programação ao vivo, vocês continuem aqui com a gente, porque vai vir aí o Eduardo Garuffi e também o João Homem, que vai conversar aqui com vocês, junto com o Guga Almeida ao vivo. Tem muita coisa boa ainda para poder rolar aqui durante a nossa programação, depois tem BMC Business ainda por aqui, ou seja... Radafis. Exatamente, Radafis, tem muita coisa ainda para poder rolar aqui na nossa programação. Rafa, Oi. volta? Eu volto amanhã, 4 horas da tarde, aqui no Top News com a grandíssima Débora Oliveira aí, e o Gabriel Monteiro, né? A gente trazendo aí o fechamento de mercado. E Débora volta às... Eu volto amanhã a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, junto com a Paula Moraes, com a Isa, também com a Isabela Takaki, trazendo todas as notícias do mercado. E ó, mercado aqui em tempo real, hein, gente? E direto aqui no Profit Pro da Nelogica, só apertar o botãozinho aqui em cima, ó, TV. Mas você não aperta aí não, Débora, senão a gente vai entrar num colapso não entra não, temporal. Rafa, eu fiz esse teste hoje de manhã. Não faz isso não, Débora. Vai dar, vai entrar um multiverso de Rafael Lara aqui. E olha lá, a gente tá dentro, não vai dar bom aí não. Que bonitinho nós aqui. Se a gente entrar aí... Quem que aguenta? Lá, quem que aguenta aqui tantas... vai entrar aí dentro agora, vai estar a gente dentro do negócio. Não deixa chegar na parte que você abre ali não. Porque senão, imagina, Débora, ia estar a Débora de cabelo longo, a Débora, né? E ia estar o Rafael aqui sem barba. Aliás, já sugeri de fazer um NFT do meu cabelo aqui, ó. Um NFT do seu cabelo? Né? A gente vai tirar uma selfie. Essa galera aqui é babado. Vamos fazer o seguinte experimento, Débora. Todo dia a gente vai tirar um print do Top News e a gente solta de NFT, igual o menino lá na Ásia fez. A gente solta de NFT todo dia. Um NFTzinho ali. Todo dia a gente solta um printzinho nosso lá de NFT. E se bombar, bombou. Se não bombar, não bombou. E é isso. Topo fácil. Quem vai postar nisso? Vamos lá, vamos tentar. ver. Vamos organizar então. A gente vai organizar isso daqui, gente. A gente vai organizar isso aí. Ideias boas surgem assim, num papo ao vivo. Exatamente. Vamos Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Obrigada pela companhia de sempre, de todos os dias. Lembre-se de deixar o like na nossa transmissão, de se inscrever no nosso Telegram. Tem um QR Code aí pra vocês, inclusive, todos os dias. Tá fixado aí, ó, no nosso papo aí, no nosso chat, pra vocês entrarem no nosso canal, quem ainda não entrou. Quem tá assistindo a gente pelo Profit Pro, muito obrigada, eu tô de volta ao vivo com vocês. E aí no nosso canal do YouTube, continuem aqui para interagir com o Guga Almeida, que tá chegando nesse momento agora ao vivo para vocês. Obrigada, Rafa, até amanhã, tchau, tchau, gente.